pouquinho. Pronto, pessoal. Estamos começando mais um encontro para padrão ouro. Para mim é difícil falar um padrão ouro de uma vez só. Mas é o encontro que a turma 73 tem feito com o auxílio da Itaex, da AEITA, e hoje nós vamos receber um convidado que daqui a pouco o Arnaldo vai apresentar. Nós estamos entrando num novo ciclo, né? Ciclo que vai tratar da inovação, que vai tratar do ecossistema da inovação, vai tratar também das estratégias para se atingir um empreendimento sustentável. Vamos tentar cobrir esses temas nas próximas semanas, nas próximas sextas-feiras. Nas duas próximas sextas-feiras, nós não vamos ter os nossos encontros. Próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, e a outra é um dia depois do feriado de 21 de abril, né, do dia de Tiradentes. Então, nós não vamos ter encontros nas duas próximas semanas. Voltamos no dia 29, com uma análise do que é o tal do ecossistema de inovação, né, da professora Sueli, que vai falar sobre esse tema. Vamos depois ter a Embraer, vamos ter mais, e vamos terminar com o Carlos Nobre falando da sustentabilidade na Amazônia. Acho que a coisa está conduzindo, indo numa direção boa. Então, nós, nesse tempo, no dia de hoje, também vamos ter um prazo maior para o nosso convidado apresentar. Ele vai nos dar uma descrição bastante interessante e teremos, portanto, um prazo para ele maior do que o normal. Tá? Vou passar para o Arnaldo, então, pedir que ele faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos ter o Paulo Lali, que é engenheiro aeronáutico pelo ITA, turma 79. Eu conheci o Paulo há uns 10 anos, talvez, através do meu irmão Vitor, em São Paulo, que era vizinho, amigo do Paulo. Foi quando ele me contou pela primeira vez sobre a experiência dele com as sandálias havaianas, que eu achei, na época, genial, né? Então, foi uma oportunidade boa poder trazer essa experiência de criatividade, inovação, tecnologia de um produto brasileiro que chegou a ser uma commodity internacional. Ele vai nos contar mais sobre isso. Outro detalhe interessante que ele me contou é que eu acho que ele bateu o recorde de iteanos numa mesma família. A gente tem o Godin aqui, o Gondim, que tem um irmão e um filho, quer dizer, são 3. Temos vários outros colegas de turma que têm um filho. Sabemos de outro que tem mais um irmão, mas o Paulo tem 4 irmãos iteanos. Esse aqui, acho que bateu o recorde histórico do ITA, ele pode falar mais sobre isso depois. Mas, enfim, o Paulo Lali desenvolveu a maior parte da carreira dele na Alpargatas, entrando logo depois de formado, em 1980, e trabalhou na Alpargatas por 25 anos, entrando como trainee, e o último cargo dele foi diretor estatutário da Alpargatas. E foi quem liderou todo esse processo de revitalização da marca Havaianas, desde o início do processo, em 1994, até a consolidação em 2005, que foi exatamente quando ele saiu e foi para a Natura, que é outra história para outro dia, né? Mas, enfim, ele fez vários cursos em Harvard Business School e hoje atua como coach executivo e membro de conselhos de várias outras indústrias, como Paquetá, supermercados, Cocal Energia Responsável e outras indústrias na área de calçados, e também do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, que ele também pode falar um pouco mais sobre isso
mais adiante. Então, Paulo Lali, sua apresentação. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite, viu, Arnaldo e Paulo. É sempre um prazer estar aqui junto com amigos, né? E a gente pode dizer até irmãos, né? O ITA tem essa coisa de nos aproximar e criar uma ligação muito forte conosco. Então, de fato, é um prazer fazer isso, né? Então, quando o Arnaldo falou comigo, né? E eu já não vivo essa história de Havaianas há tanto tempo, ele me deu uma grande oportunidade de reviver uma fase da minha vida da qual eu tenho muita alegria, né? E muito orgulho também, de alguma forma, de ter feito parte desse processo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, e a ideia aqui é compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi lá e aquilo que nós vivenciamos, na expectativa de que possamos todos crescer um pouquinho mais e aprender coisas interessantes para nossas vidas, né? Sempre esse é o meu propósito aqui. Então, eu queria dar um pouco de contexto para vocês do que eu vou trazer aqui em seguida. Eu, logo depois que eu saí do ITA, em 79, né, me formei em 79, em 80 eu tinha o primeiro ano profissional e eu tinha um plano na minha vida que era fazer mestrado no ITA, ia fazer doutorado fora e voltar para ser professor no ITA. Esse era o meu plano de carreira, né? E quando eu tive a minha segunda aula do mestrado, eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? E, de repente, eu me vi sem planos, né? Como é que eu faço? Eu desisti na segunda aula do mestrado, porque eu não tinha uma perspectiva muito clara do que eu ia aprender de novidade ali. Eu queria coisas mais práticas, e o mestrado ia ser um aprofundamento de coisas mais teóricas, né? E aí, por acaso, eu acabei entrando na Alpargatas, estava precisando de trainee, e eu entrei lá na fábrica, aquela fábrica que ficava ali do lado da Dutra, que todos nós conhecemos, como trainee. Eles estavam precisando contratar 2 trainees do ITA, o Marino tinha sido contratado, e aí eles precisavam mais um, eu, na falta de tu, vai tu mesmo, né? E essa chegada minha na fábrica naquele dia me levou a ficar 25 anos na empresa, né? Então, de uma forma muito não planejada, eu acabei entrando por lá. Eu fiz uma carreira inicialmente como trainee, fiquei lá durante 1 ano e meio como trainee. A minha primeira posição foi como gerente de produção do quê? De sandálias havaianas, né? Então, a minha ligação com a Havaianas começou logo no início da minha carreira profissional. Depois eu fui gerente de produção de uma área maior da fábrica, fui gerente da fábrica, fiz uma carreira durante 10 anos na indústria e depois fui transferido para a área de marketing e comecei, então, a aprender sobre marketing, vendas, e acabei sendo o diretor de marketing e vendas de todas as marcas da Alpargatas, de calçados, e foi nessa época que a gente começou o processo de revitalização da Havaianas em 94. E depois eu apareceu uma mudança na sua estrutura organizacional, passamos a operar com unidade de negócios, e aí eu fui apontado para ser o diretor da unidade de negócios que cuidava de Havaianas, vamos dizer assim, com a missão de desenvolver a marca. Então, nessa configuração, a partir de 97, eu tinha a responsabilidade sobre marca, sobre vendas e sobre a indústria, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional. Então, foi aí que a gente deu uma continuidade boa. De 97 a 2005, quando eu saí, nós continuamos a trabalhar, o processo estávamos aprendendo e fomos consolidando a marca numa nova posição que ela não tinha em 94, né? Então, é a partir dessa experiência que eu queria contar para vocês um pouco dessa história, que foi vivida com muita intensidade, né, e muita proximidade. E eu tive o privilégio, então, de vivenciar e, de alguma forma, liderar esse projeto que acabou sendo considerado por muita gente um grande case de marketing, né? E lembrando que ali nós não tínhamos nenhum cara que era um gênio de marketing, não tinha nenhuma pessoa que era um especialista, nós fomos um grupo de pessoas que tinham uma missão e fomos aprendendo, trabalhando, repetindo o que funcionava e a gente foi evitando fazer o que não estava funcionando. Então, foi um processo de construção dia a dia, não muito planejado inicialmente, mas que foi levando a esse momento que nós vivemos hoje. Tá bom? Então, se você me permitir, eu vou compartilhar a minha apresentação. Essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês tem até a data, porque assim, o dia que eu saí da Alpargatas foi dia 30 de junho de 2005. Essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês, ela foi uma que eu fiz no Fórum Mundial de Marketing da HSM, no dia 29 de junho de 2005. Então, eu já tinha sido convidado para a Natura, estava indo para a Natura, mas eu tinha tido esse convite, então eu falei, deixa eu completar o meu ciclo, com essa palestra, e aí eu vou embora para a Natura, você tendo apresentado como se fosse assim um resumo do meu trabalho no tempo que eu estive na Alpargatas, na minha liderança, né?
Então, é isso que eu vou mostrar. Tem até os mesmos slides que eu vou mostrar, tem os filmes que a gente passou na época. Então, vocês vão ver que a data que está colocada aqui é 29 de junho de 2005. Então, não estranhe, porque é essa apresentação que eu fiz ali e me deu muito prazer reviver esse momento, que foi muito bacana, tá bom? E aí eu vou tentar fazer uma coisa mais enxuta um pouco, para a gente poder ganhar tempo, e podemos fazer perguntas e trocar ideias na parte de perguntas e respostas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. E, Arnaldo, vamos fazer o seguinte, como nós combinamos ontem, caso caia o sinal, como eu não estarei vendo vocês, então, o Arnaldo combinamos que você vai me ligar se cair o sinal, e eu vou estar atento no celular aqui, então a gente, de alguma forma, pode retomar, tá bom? Ok, então, perfeito. Peço licença para compartilhar minha tela com vocês aqui e começarmos a apresentação. Uma guia, isso aqui, vou fazer. Não é isso aqui, só um instantinho. Não estou. Nós fizemos o teste aqui ontem. Deu certo e hoje estamos com problema, mas não faz mal, é assim mesmo. É assim mesmo. Ontem funcionou perfeito. Ontem foi muito fácil. Mas isso tem acontecido, viu, Lali? Não se preocupe que... Eu já consegui aqui. Ótimo. Vamos ver aí se a gente Vamos ver se eu consegue. consegui mesmo. Né? Se chega aqui, né? Opa, está chegando. Vocês estão enxergando a apresentação? Agora sim. Tá? Então, o nome que eu dei a essa apresentação naquele momento foi de commodity objeto do desejo, porque naquele momento nós vimos, de fato, de uma coisa que era vendida simplesmente por preço, né? E passou a ser uma coisa que era uma marca desejada e muito, muito bem posicionada na maneira que nós entendemos ali, né? Então, a data aqui daqui, 29 de junho de 2005, já contei um pouco desse contexto, então vamos para a apresentação, tá? Eu tinha uma agenda ali, e tenho uma agenda com vocês aqui também, que ela passa por esses pontos aqui, tá? Mensagem principal, uma situação atual da época, né? O que eu chamei de primeira e segunda ondas, que iam de 62, quando foi fundada, foi lançada até 93, enfim, passando por todos os elementos, até chegar na parte de internacionalização, com algumas conclusões dos principais aprendizados que nós tivemos aí nesse processo. Então, assim, o que eu trouxe como mensagem principal ali para o pessoal, e ela é muito verdadeira, inclusive hoje, né? A posição que a Havaianas ocupa, e ocupava naquele momento, é resultado de um conjunto de elementos que envolvem a marca, né? Não é uma coisa só, não é só o produto, não é só a distribuição, não é só a comunicação, mas é um conjunto de coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo e foram sendo incorporados ao longo dos anos de aprendizado, né? Vamos aprendendo, repetindo, e isso aconteceu. Quer dizer, não tem uma coisa que é chave, é um conjunto de coisas que nós fomos fazendo que acabou gerando aquilo que nós conseguimos fazer, tá? Essa aqui é a certidão de nascimento de Havaianas, isso aqui é a patente de Havaianas, né? E ela foi lançada lá na fábrica em São José dos Campos, que nós todos passávamos por ali e víamos, em 14 de junho de 62, tá? Então, isso aqui é a certidão de nascimento das sandálias Havaianas. Achei muito bacana a gente encontrar esse documento e a gente usou isso na apresentação, tá? Essa marca, naquele momento, ela tinha mais de 2,6 bilhões de pares vendidos ali naquele momento, tá? Hoje em dia eu não tenho ideia de quanto é que já foi vendido, mas são alguns anos a mais, né? Então, alguns milhões a mais de pares. Em 2004, que foi o ano anterior a que eu saí, nós vendemos 130 milhões de pares. Em 2005, foram vendidos em torno de 150 milhões de pares. Então, as vendas vinham crescendo muito e num volume muito grande, né? O Brasil tinha, talvez, perto disso aí de população, um pouco mais de população, né? Uma coisa muito curiosa nesse mundo de moda é que nós tínhamos o prestígio e o preço médio em ascensão. Normalmente, quando você vende um produto de marca, na medida que você aumenta a sua distribuição, o prestígio, de alguma forma, sofre e o preço médio ele cai. Nós tínhamos uma coisa contrária naquele momento. Tá? Ele era o calçado mais democrático do Brasil, ele estava frequentando, então, desde as classes menos privilegiadas até as mais privilegiadas. Naquele momento, nós estávamos em 75 países e a gente foi considerado por muita gente um case mundial de marketing, né? Não apenas no Brasil, mas muita gente que conhecia a nossa história fora do Brasil
entendia que nós tínhamos feito uma coisa que era bastante inusitada. Então, eu chamei de primeira e segunda ondas aqui. Vou contar um pouquinho da história do início e do momento que a gente teve a decisão da virada, do que era necessário fazer e por que era fazer, tá? Então, quando nós tínhamos... A Havaianas foi lançada lá em 62 e ela foi adquirindo, ao longo do tempo, uma proposta de valor que foi válida até 93, onde o mote produto tinha que ser bom e tinha que ser barato, tá? Então, esse era o mote de Havaianas. Então, uma visão de que isso era o responsável pelo sucesso dela, tinha que ser bom e barato, tá? Nós tínhamos aqui apenas um modelo de Havaianas, tínhamos várias cores, e aí eu me lembro das histórias que eu vivi na fábrica, como eu disse, eu comecei lá em 1980, e eu me lembro que nós tínhamos, naquele momento, o nosso desafio era otimizar a capacidade produtiva. Então, nós tínhamos aí planos trimestrais de produção, e a ideia era manter as máquinas ocupadas a maior parte do tempo, né? E tínhamos esses modelos, tínhamos um certo mix que a gente iria vender, e produzimos essas cores. Tinha, às vezes, uma variação de uma cor ou outra, mas era basicamente o mesmo produto em cores limitadas, né? E aí, acabou, nesse período, sendo um produto bom e barato para quem? Para consumidores de baixa renda. Esse foi o resultado da implementação dessa estratégia durante muito tempo, sem muita novidade, tá? Então, o público que consumia mais Havaianas mesmo eram aquelas pessoas que gostavam de Havaianas, muita gente das classes mais altas gostava de Havaianas, mas não encontrava para comprar, e o consumo mesmo pesado era das empregadas domésticas. Naquele tempo, pedreiros usavam Havaianas, e muita gente, trabalhadores no campo, usavam Havaianas, né? Então, era assim que funcionava isso. Eu vou mostrar agora em seguida como é que era a linha de comunicação de Havaianas naquele tempo, tá? Era muito com um foco muito nos aspectos funcionais do produto, tá? Então, vamos ver um comercial aqui que... Então, a linha de comunicação de Havaianas passava muito por isso, né? E aí, quando a gente olha o resultado de vendas, o volume de vendas, né? Desde que ela foi lançada em 62, chegando até 1980, a gente verifica que teve um crescimento muito importante, né? Bastante grande e sempre ao longo dos anos. O que aconteceu é o seguinte: em 1980, quando eu entrei na Alpargatas, não é porque eu entrei, mas quando coincidiu esse período, a Havaianas estava passando um problema de rentabilidade muito grande, porque aqueles mais antigos se lembram que no Brasil nós tínhamos um conselho interministerial de preços, lembra disso? E a Havaianas era um produto tão importante na cesta de consumo do brasileiro que ela fazia parte desses itens que eram controlados pelo governo, né? Então, o que a Alpargatas na época decidiu? Bom, já que não estamos conseguindo fazer muita rentabilidade de produto que vende muito, nós vamos substituir esse produto por um outro. Então, a gente vai paulatinamente tirar a Havaianas de linha e colocar no seu lugar uma sandália chamada Samba. Então, eu entrei justamente naquele momento que nós estávamos descontinuando a Havaianas e iniciando a produção de uma sandália chamada Samba, né? Então, veja que interessante a visão que nós tínhamos como empresa naquele momento, de que a marca era nossa e a gente fazia o que a gente queria com ela. Não está dando lucro, tirou a marca de linha, bota uma outra e continua vendendo. Só que já naquele momento, a verdade de que a marca não é do fabricante, a marca é do consumidor, ela se fez valer ali, porque esse processo acabou não dando certo, o povo não concordou em substituir a Havaianas pela Samba, então a Havaianas teve que voltar, né? Então, teve uma queda de vendas aqui em 81, que nós estávamos num processo de redução de vendas, mas tivemos que fazer alguns ajustes, e aí nós tivemos um novo ciclo, né, importante de crescimento, que foi até o ano de 1988 aqui, né? E aqui, a partir desse ano, começou uma queda importante de vendas também. E de modo que, se a gente olhasse aqui, né, eu peguei esse corte de 88 até 93, a gente vê que havia uma queda de vendas, né? Eu até brinco que se nós não tivéssemos feito nada, a nossa venda, seguindo essa projeção, ia acabar em 2006, nós não teríamos mais Havaianas, né? Então, esse era o contexto que nos levou, em 93,
a tomar algumas medidas que foram chave no sentido de fazer uma revitalização da marca. Naquele momento é curioso, né? O nosso grande objetivo não era fazer nós não tínhamos ideia do que isso iria se transformar, porque aquelas mudanças que estávamos implementando naquele momento, onde isso ia nos levar, né? No fundo, a nossa ideia era conseguir tirar um pouco mais dar um pouco mais de vida para a marca, né? E não era um projeto que tinha como objetivo revitalizar e mudar a história deles para sempre. Então, eu sou muito honesto em dizer que isso não estava no nosso plano, né? Mas acabou acontecendo porque nós conseguimos implementar a coisa de tal maneira e as condições, obviamente, do mercado e do ambiente ajudaram que isso acontecesse, tá? Então, eu vou contar um pouquinho o que nós fizemos aqui em 93, que começou a dar essa mudança, tá? Primeiro foi entender o que estava acontecendo, né? E aí eu chamei isso aqui, na época, de ciclo de comoditização, né? Então, nós tínhamos uma estratégia que tinha como proposta de valor, tinha que ser um produto bom e barato, ele tinha que ser rentável para a empresa, né? Isso implicava em que nós tínhamos um foco muito grande em sempre redução de custo, não renovávamos a linha de produto, não apoiávamos a venda, tínhamos um baixo investimento em comunicação. Isso, em seguida, levava a um produto que não tinha diferencial e tinha um baixo prestígio, né? Porque você não tinha uma marca associada àquilo, tinha um baixo valor agregado, porque ele era, de propósito, barato, então levava isso a um uso muito mais utilitário do que qualquer outra coisa, tá? Isso levava mais para volume e rentabilidade em queda, que estava acontecendo, e o que nós fazíamos, então? Continuava focando em redução de custo, não renovava a linha. Então, esse ciclo aqui, ele era um ciclo que estava levando a gente àquele resultado de vendas decrescentes ano a ano. Então, a hora que a gente entendeu um pouco disso, falou, bom, o que nós vamos ter que fazer para mudar essa história, né? Então, ali nós fizemos uma redefinição da estratégia, tá? E como é que foi essa estratégia? Tá? A nossa decisão foi de revitalizar a marca Havaianas. E como é que nós fizemos isso? Fizemos isso em duas frentes naquele ano de 94, tá? Primeiro, nós mudamos o formato da mídia eletrônica. Nós fazíamos alguma propaganda naquele tempo, mas era sempre do Chico Anísio, né? As legítimas, que não deformam, não tem cheiro e não soltam as tiras, que era normalmente o mote que nós usávamos, e muito forte naquilo. Uma vantagem muito grande, porque isso agregava ao produto aspectos de qualidade muito fortes, e que ela sempre foi conhecida por isso. E nós também nós desenvolvemos um projeto que chamamos de Havaianas Top, e aí eu vou falar um pouquinho dessas duas iniciativas, né? Mas a ideia é assim, as duas frentes, elas impactavam diretamente a pessoa que era o heavy user da marca. Por quê? Porque a mídia eletrônica, como nós passávamos a usar um formato diferente, valorizando mais o usuário do que o produto, fazia com que as pessoas se sentissem mais representadas, as que usavam isso, né? E esse projeto de Havaianas Top, como ele era focado no consumidor da classe média, ele também ele funcionava como uma referência para as pessoas de baixa renda. Quando a sua patroa, por exemplo, usava Havaianas, a empregada doméstica ficava um pouco mais encorajada a usar também, né? Então, foi o início da mudança e foram esses os dois pilares que nós fizemos lá no início. Então, eu vou mostrar para vocês aqui em seguida o primeiro comercial que nós fizemos dessa nova série, que foi, vou falar um pouquinho dela depois também, tá? Então, o foco da comunicação era principal na valorização do usuário. A nossa agência, na época, era a Almap BBDO, uma agência fantástica, né? E eles desenvolveram uma linha de comunicação onde tínhamos um testemunhal associando Havaianas com pessoas famosas. Naquele tempo não tinha esse termo de celebridade, né? Não tinha influencer como nós temos hoje, mas tinha gente famosa, era assim que a gente chamava. Normalmente artistas de novela, pessoas de renome na televisão. E sempre procurando agregar credibilidade e sempre com humor na propaganda, tá? Então, essa aqui vocês vão ver a primeira propaganda que nós fizemos na época com a Malu Mader. Malu Mader tá aí? Tá sim, quem quer falar? Tá, dá licença. Agora, minha filha não vale. Ô, Malu, atende a gente, Malu. Não dá, acabei de sair do banho. Jura? Nossa, queria ver uma coisa. Eu que não tô nem vestida. Mostra o pé. O pé? Mostra. Vestido Malu Mader, gente. Que havaiana. Ah, é? Você e todos os brasileiros. É que não dá pra gente entrar um pouquinho, não. A gente toma um café, você apresenta o outro pé. Então, foi aí que nós começamos a mudar o formato da comunicação e nós fizemos uma série de comerciais nessa linha, né, com artistas, sempre esse Luiz Fernando Guimarães invadindo a casa da pessoa e flagrando essa pessoa dentro de casa usando Havaianas, né?
nós tínhamos uma preocupação muito grande em garantir que houvesse credibilidade naquilo que nós estávamos comunicando, né? Então, nesse momento, se nós colocássemos uma pessoa famosa sendo flagrada usando Havaianas num ambiente que não era um ambiente onde aquilo era esperado que ela usasse, isso ia perder credibilidade, né? E a nossa surpresa foi que essas pessoas que nós contratamos, de fato, gostavam de Havaianas, né? E usavam Havaianas quando podiam e quando encontravam. Então, a gente foi aí construindo uma preocupação grande de a comunicação ela ter a credibilidade que era necessária para que ela pudesse funcionar. De modo que, assim, um pequeno detalhe aqui, né? Na medida que nós fomos fortalecendo mais e mais a marca, as únicas pessoas que eram pagas para usar Havaianas eram as pessoas que faziam os nossos comerciais. Nós nunca pagamos ninguém para usar Havaianas, e as pessoas usavam porque ganhavam e gostavam de usar, mas não tinham um cachê para usar, né? Então, alguns eventos, por exemplo, que a gente tinha lá como Casa de Caras, naquele tempo tinha esse evento, né? A gente não participava porque a gente ia ter que pagar para a pessoa usar, e a gente não queria fazer isso para não perder a credibilidade tão importante que nós fomos construindo ao longo do tempo. E aí, falar um pouquinho do outro projeto, né, que foi esse de Havaianas Top. Então, como eu falei, mudamos a comunicação e lançamos esse projeto de Havaianas Top. A Havaianas é uma marca que estava muito afastada da classe média, né? Então, a gente percebeu que se nós conseguíssemos algum movimento que desse início à reconquista da consumidor da classe média, a gente ia vender mais e a gente também ia conseguir, como eu falei, ser uma referência para as pessoas de classes mais baixas que se sentiriam mais fortalecidas e encorajadas a usar a marca. Então, nós lançamos esse produto aqui, tinha essas 4 cores, aqui tinha um lilás, isso aqui é um pink, depois tinha um azul e um preto. E aí eu vou contar para vocês como é que nós escolhemos essas cores, né? Eu me lembro que o meu gerente de produto levou as opções de cores e ele falou assim, bom, vamos lançar quantas cores? Vamos lançar logo 4, né? A fábrica, naquele tempo, queria matar a gente, né? Você imagina, fazendo milhões de pares de uma coisa que eram 5 cores e a gente queria logo lançar 4 cores de uma vez só, de uma coisa nova que ia vender pouco. Então, foi uma luta muito grande para a gente conseguir convencer a turma a fazer isso, né? Mas a escolha foi assim, bom, lilás é uma coisa que... Bom, azul tem que ter, pink tem que ter, preto tem que ter. Vamos botar mais uma que é um lilás aí, e a gente foi vender. E aí foi assim que a gente escolheu as cores, né? E fizemos, e foi interessante o projeto. Agora, nós queríamos vender em sapataria. Para vender em sapataria, a gente tinha que era onde a classe média comprava, nós tínhamos que ter uma embalagem de caixinha. Não podia ter naquele expositor no saquinho, como ela era vendida. Não tinha nem expositor aquele, era um saquinho de plástico, né? Então, fizemos uma embalagem bonitinha, fizemos um expositor, porque nas sapatarias, vocês devem saber que o atendente da sapataria, ele ganha uma comissão sobre o valor da venda que ele executa, e tem uma fila ali. Imagina o seguinte, o cara está na fila, vende um tênis Nike e ganha um percentual de comissão sobre o valor do tênis Nike. Aí o consumidor quer comprar uma Havaianas, ele vai lá, vende a Havaianas para o cara, e o sujeito ganha uma comissão sobre o preço de Havaianas. Não ia rolar isso aqui. O próprio balconista ia ser uma resistência. Então, nós fizemos um expositor que tornava a venda de Havaianas ali uma coisa que era self-service, né? Então, fizemos também uma propaganda de revista. Então, esse aqui é um anúncio de revista que mostra exatamente como foi a primeira campanha que fizemos das Havaianas Top. Então, e ela tinha, muito linda essa campanha que a nossa agência desenvolveu. Então, vinha aqui, tinha sempre Havaianas em primeiro plano, colocada num fundo muito, muito inspirador, e aqui tinha um tema, dizia assim, a vida vem aos pares, né? Então, esse era o tema da primeira campanha que nós fizemos de lançamento das Havaianas Top, tá? Então, e a mídia impressa alcança o consumidor no momento mais adequado para receber a mensagem, né? Também não tínhamos muito dinheiro para colocar e nem fazia parte da estratégia colocar isso na televisão, porque não íamos ter volume para vender tudo isso aqui, tá? Em seguida, fizemos também, esse é um outro anúncio, né? Outra versão dele. Fizemos uma festa de lançamento, aí fizemos uma festa convidando clientes, convidando pessoas que eram personalidades da época, e a ideia era divulgar o produto entre os formadores de opinião. Então, a gente desenvolveu nesse início um pacotinho de marketing para poder fazer o lançamento desse produto. Isso foi muito importante, a gente foi aprendendo como fazer isso na sequência em maior escala, que foi o que nós fizemos, tá? E aí, no primeiro ano do projeto, chegou o final de 94, fomos fazer as contas, né? Então, primeiro, conseguimos vender em sapatarias. Foi uma primeira resistência que teve, porque a sapataria achava que nós iríamos vender também para o supermercado. E se nós vendêssemos no supermercado,
eles não iam comprar. Então, conseguimos manter a distribuição focada onde a gente queria, né? Os volumes são muito baixos, né? Em relação às Havaianas tradicionais. Naquele ano, tínhamos vendido 65 milhões, 66 milhões, e nós vendemos 400 mil pares de Havaianas top, muito pouco, né? O resultado financeiro disso foi que 100% do faturamento foi investido em comunicação. Então, deu um prejuízo histórico, esse projeto, né? Mas o que nós percebemos, ele abriu novas vias de desenvolvimento, né? Nós tivemos acesso a algumas coisas que nós não tínhamos antes, especialmente uma grande exposição espontânea na mídia, tá? Então, a gente começou a sair em revista, começou a sair em televisão, que eu sabia o que estava acontecendo. Então, a notícia da revitalização da marca, ela foi para a mídia. E essa notícia nos ajudou a expor a marca de uma nova forma. De maneira que, quando eu fiz a conta, chegou no final do ano e o assunto não deu resultado, e as empresas gostam de resultado, né? Eu tive que convencer o meu chefe, na época, olha, eu acho que a gente deve continuar esse projeto, apesar de não ter dado lucro, porque tem uma coisa aqui que eu não sei colocar na conta, no resultado, que é a mídia que nós estamos tendo espontânea em relação a isso, né? Então, eu falei assim, a minha proposta para você é assim, vamos continuar com esse projeto mais um ano, e a gente, então, o que nós gastávamos, tínhamos de prejuízo, eu reduzo da verba de mídia da outra sandália tradicional. E aí a gente conseguiu repetir, e aí a gente começou a aprender e fomos, pouco a pouco, ganhando volumes, né? E aumentando também a distribuição. Então, teve um início muito interessante aqui, já de assim, aquela ideia, né, de que o produto em si, um projeto em si, ele não precisa ser rentável ele por si só, desde que ele traga outros elementos, que muitas vezes intangíveis, de valor para a marca, né? E a gente foi usando muito esse conceito ao longo dos anos seguintes. Então, o que nós aprendemos, né? Que o novo formato da comunicação, com foco no consumidor, é mais eficaz do que foco no produto apenas. E o projeto Havaianas Top que todo mix de marketing é importante, e não apenas o produto. Então, aquela ideia de que, se o produto for bom e barato, ele vende, nós mostramos que não é suficiente ser bom e barato. É importante que seja, mas não é suficiente, tá? E a gente aprendeu também que investir na marca vale a pena, tá? Então, esses foram alguns aprendizados importantes que nós fomos procurando ao longo do tempo alavancar. Então, a gente redefiniu a proposta de valor a partir desses aprendizados, né? Então, eu vou ler coisa de consultor aqui, né? Antes era bom e barato, mas a gente foi ficando mais metido, então tinha consultor na jogada, a gente tem uma linguagem mais de consultor, né? Então, os consumidores de Havaianas devem perceber uma excelente relação entre o valor adquirido e o preço pago. O que é isso? Tem que ser bom e barato, né? Aí, é isso aqui. Só que acontece o seguinte, que a percepção de valores de preço, ela depende do consumidor e da ocasião. Essa aqui é a chave do negócio, né? Nós imaginávamos um tipo de consumidor apenas e fazíamos um produto bom e barato para ele, né? Só que cada pessoa tem a sua percepção de valor, né, e do preço. Então, uma experiência muito, muito interessante que nós tivemos foi quando a gente lançou aquelas 4 cores de Havaianas Top, nós começamos a ter notícias de que havia pessoas que compravam, por exemplo, 2 pares ao mesmo tempo, né? Uma sandália azul e uma sandália pink. Aquilo para nós era um absurdo, né? Porque a gente estava acostumado com o quê? A pessoa comprava um par de Havaianas para trabalhar durante 6 meses com ele, quando gastava a sandália, comprava outro, né? Então, nós percebemos que para certo tipo de pessoa, quando ela tem um uso diferenciado para aquele produto, e o valor é muito grande para ela, ela compra 1, 2, 3, 4 pares, depois, dependendo do consumidor e do uso que ele vai ter. Isso foi para nós um aprendizado muito importante. Era uma coisa muito óbvia, mas que para nós, naquele momento, ainda não era uma coisa tão clara assim, e nós não usávamos isso. Então, o que nós fomos fazendo ao longo do tempo? Nós fomos lançando coleções que tinham consumidores, de alguma maneira, como target, e que, para cada um deles, ele tinha uma equação de valor diferente, e que nós podíamos ter um produto bom e barato para ele, mas que fosse muito rentável para nós também. Então, a gente aprendeu o seguinte, né, que o produto, ele traz um conforto corporal, tá? A imagem de marca, ela traz um conforto emocional. As duas coisas juntas permitem o quê? A ampliação da penetração e da frequência de uso, né? Então, por exemplo, ao longo do tempo que nós fomos vendo, né, as pessoas que antigamente não usavam Havaianas em ambientes públicos, a não ser ambiente de piscina e de praia, começaram a se sentir mais confortáveis emocionalmente para usar, tipo em escolas, em shoppings, né? E a gente foi, então,
à medida que fomos aprendendo isso, a gente foi apoiando isso com a comunicação, mas nunca andando na frente com a comunicação, sempre procurando manter a credibilidade, como eu falei, do uso que nós estávamos tendo da sandália naquele tempo, tá? Nós tivemos alguns locais muito difíceis, né, de você ter uma superação. Por exemplo, no Nordeste do Brasil, havia um preconceito muito grande com relação a Havaianas, né? E muitas cidades também, não só do Nordeste. Então, barreiras muito importantes nós tivemos que vencer e superar ao longo do tempo com relação ao preconceito de que a Havaianas era produto que era, como a gente brincava, né, como se fosse um atestado de pobreza, né? E ninguém queria usar um atestado de pobreza nos pés. Então, isso foi uma coisa importante, quer dizer, a imagem da marca traz um conforto emocional, isso ajuda a pessoa a se sentir mais à vontade para usar, tá? Então, o que nós fizemos? A gente foi trabalhar, então, a implementação dessa nova proposta de valor, né, que passava por produto, propaganda, mídia eletrônica impressa, assessoria de imprensa, relações públicas, promoções de eventos e postos de venda e internet. Então, eu vou dar uma passadinha rápida com vocês em cada um desses pontos para mostrar que foi um conjunto de coisas, como eu disse no início, que nós fomos fazendo ao longo do tempo, incorporando e que foram responsáveis pelo que nós conseguimos fazer naquele momento. Então, e uma coisa que eu gostaria sempre de lembrar é que a reorganização da Alpargatas em unidade de negócio lá em 97, ela foi muito importante no processo de alinhamento de objetivos, né? Eu não sei aqui quem trabalha em empresas comerciais e industriais, ou que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, se você não tem um bom alinhamento entre marketing, vendas e manufatura, você tem dificuldade de implementar coisas que são, vamos dizer, diferenciais para a marca, né? Então, só para dar um exemplo, quando nós tínhamos um modelo que nós não éramos juntos, né? Fábrica, marketing e vendas, e eu tive o privilégio de ser o diretor dessa unidade de negócio, eu queria lançar uma sandália Havaianas que era branca, e eu tive que gastar uns 6 meses para convencer o diretor de manufatura de que valia a pena lançar a sandália branca, porque a sandália branca, toda vez que você entrava com ela na máquina, você tinha que limpar a máquina que fazia a mistura da borracha, então você perdia a produção. E o diretor de manufatura, como ele era medido por produtividade, ele perdia a produtividade, então ele não queria fazer aquilo, entendeu? Então, quando lançamos a sandália branca, no início vendia muito pouco e depois vendeu um monte. A sandália Havaianas branca era um sucesso, e aliás até hoje um sucesso. Mas começou assim, com uma luta muito grande, porque no volume pequeno, a gente perdia muita produção das outras sandálias para poder fazer a sandália branca. Só para ter uma ideia de como foi importante, então, a reorganização da empresa, onde nós podíamos, então, focar toda aquela unidade de negócios no que era bom para a marca. Isso que a gente fez, tá? Então, primeiro, começa com uma revolução da manufatura, né? Quem trabalha em fábrica sabe que SKUs, que é a questão de Stop Keeping Unit, não é só para a fábrica, mas para toda a cadeia de suprimentos, tamanho, cor, né, e modelo. Nós tínhamos, em 93, quando a gente começou a fazer a mudança, tínhamos 44 SKUs, tá? Nós tínhamos diminuído uma cor, eram 4 cores e 11 tamanhos de Havaianas. Então, nós tínhamos claramente uma estratégia que era voltada para a produção. Nós tínhamos que maximizar a produção. Quando eu saí de lá em 2005, nós tínhamos 6.182 SKUs. Ou seja, uma estratégia claramente voltada para o mercado. Agora, para poder viabilizar isso tudo, muita coisa tivemos que mudar na manufatura, né? Tanto planejamento, como linhas de produção, como, enfim, processos, para você poder ser rentável, enfim. Uma revolução, de fato, que fizemos aqui, e a fábrica teve um papel muito importante no sucesso que nós tivemos aqui. E aqui faço uma homenagem ao meu amigo Otacílio, que foi o gerente da fábrica, que foi até durante muito tempo, sendo a pessoa que nos ajudou muito a fazer a viabilização disso, né? O Otacílio e o seu time ali. Depois, para ter uma ideia, né, eu contei para vocês que quando a gente definiu aquelas 4 cores, elas foram sugeridas pelo gerente de produto e eu aprovei. Depois a gente viu que quando as meninas compravam Havaianas para poder combinar com o quê? Com seus biquínis. Aí falou, para combinar com biquíni, então vamos... O que define a cor do biquíni, para a gente poder definir a cor da sandália, né? Então, aí a gente começou a ficar muito atento à questão de moda, né? Então, fazíamos pesquisas de cores, tendências de cor na Europa, pesquisa internacional, para poder, na medida em que as coleções de biquínis, de roupa de banho, fossem lançadas no verão, nós tivéssemos sandálias que estavam já prontas para combinar com aquelas cores, né? Então, a gente foi sofisticando muito o nosso processo de pesquisas e de lançamentos, né? Estampas também. Depois que nós desenvolvemos uma capacidade de fazer estampas na sandália, nós tínhamos uma preocupação grande também de que as estampas
elas fossem combinadas com as roupas que estariam disponíveis nas vitrines. Então, isso foi uma coisa importante que fizemos também, tá? E aí a gente foi, então, complicando a nossa vida, né? Esse produto aqui foi o primeiro produto que a gente lançou, chama as Havaianas Copa, em 98. Ele foi o primeiro produto que nós lançamos já nessa configuração de unidade de negócios. Se vocês observarem aqui, vocês devem conhecer esse produto, né? Havaianas Brasil, hoje é Brasil. Ela tem cores na sua sola, né? Cores diferentes, não é uma cor só, ou duas cores, e tem uma bandeirinha colocada aqui na tira. Esse produto deu muito trabalho para nós fazermos no começo, e era um produto sazonal e tal, e nós tínhamos um desafio muito grande na indústria para poder viabilizar, e perdíamos muita produção no começo, mas conseguimos um trabalho muito grande do nosso time lá, viabilizar esse produto, e foi um sucesso, né? De modo que quando a Copa foi em julho, se não me engano, quando terminou a Copa do Mundo, esse produto chamado Havaianas Copa tinha vendido muito mais do que nós tínhamos imaginado que ele ia vender. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa, as pessoas queriam continuar comprando esse produto, né? Então, o que nós fizemos? Uma coisa óbvia, mudamos o nome para Havaianas Brasil, e aí entrou em linha um produto que ele é um vencedor, né? Havaianas isso vende muito no Brasil, fora do Brasil, então foi um sucesso de fato, mas começou com uma iniciativa muito simples ali, de fazer uma coisa que, naquele novo modelo de unidade de negócio, nós precisávamos fazer uma coisa que fizesse sentido para a marca. E aí surgiu a ideia da gente poder fazer o Havaianas para eventos, né? Então, por isso que eu digo aqui embaixo, que esse produto ele inaugurou uma nova era de relacionamento com o consumidor. A gente percebeu que a Havaianas combinava com cor de biquíni, com serviço doméstico ou não, mas também combinava com eventos, né? E foi assim que a gente fez. E aqui na comunicação desse produto foi interessante também, porque quando a agência nos trouxe a primeira proposta de anúncio, eles colocaram um anúncio que tinha uma fotografia de Havaianas, um par de Havaianas no gramado, do lado da linha de escanteio, né? Então, é uma fotografia de uma sandália no campo de futebol. E eu me lembro que na época nós percebemos o seguinte: olha, Havaianas, nós queremos associar Havaianas a um evento e não a futebol, né? A Copa do Mundo é um evento que inclui futebol, mas é muito mais do que futebol. É uma mobilização nacional. Então, aí eles foram muito felizes em criar essa campanha, que tinha, assim, está escrito aqui em cima, né? São 2 pés de sandália, nessa pose de uma prece, né? E aí dizia: dê sorte para a seleção, borracha e isola, né? Nossa agência era muito competente, e eles fizeram isso e nos ajudou muito a vender e a fortalecer a marca também. Aí a nossa linha de produtos, né? Inovação. A Havaianas Trekking fizemos, e aqui, só para a gente falar também, isso aqui já era o anúncio que fizemos para o lançamento desse produto, era esse o anúncio, tá? Então, essas fotos que eu vou mostrar em seguida são já da mídia impressa que acompanhava cada um dos lançamentos, tá? Então, aqui tinha essas Havaianas também, né? Que era Havaianas Flash. Depois tinha essa Havaianas aqui, que é também a mesma coisa. Depois tinha essa outra, enfim. Fomos sofisticando a nossa linha, e veja que a linha de comunicação, ela sempre trazia a Havaianas no primeiro plano, e ela era colocada num ambiente que podia ser muito inspirador, né? E que não necessariamente definia o local e o uso em que aquilo deveria ser feito. Tá? Então, aqui a Havaianas High, primeira sandália que nós fizemos com salto alto, né? Depois, aqui, aquele projeto que fizemos com a H-Stern, um projeto de co-branding. Isso foi feito em 2004, fizemos essas 3 cores, e eram sandálias havaianas decoradas, né, com joias nas tiras. Então, essa sandália aqui de cima, essa preta, com essa decoração aqui, a sandália custava, na época, R$ 12.400, tá? E, curiosamente, vendeu alguns pares. Poucos, mas vendeu, né? E a ideia aqui, obviamente, não era fazer volume, era simplesmente fazer uma associação de marca que valorizasse muito a Havaianas e também valorizou a H-Stern, porque aquele tempo tinha a história, né, da mistura entre o que era chique e o que era simples, né? Então, a Havaianas fazia um pouco desse papel, de ser o simples na equação, tá? Então, foi muito bacana esse projeto que fizemos com a H-Stern. Aqui a embalagem, uma caixa muito bonita, muito especial, diferente, né? Vinha no saquinho também. Então, foi um projeto muito legal que a gente fez aqui. Aqui um outro projeto muito bacana que nós fizemos na época, que foi o primeiro projeto que nós fizemos de marketing relacionado a causas. Então, esse IP, que é uma ONG da qual eu sou conselheiro hoje,
eles nos procuraram querendo desenvolver uma linha de produtos que pudesse divulgar a marca do IP, que era muito mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil, e angariar um tipo de royalty para que eles pudessem sustentar algumas partes da organização que não tinham projetos que ajudassem a sustentar. Então, nós desenvolvemos esse projeto, demoramos 1 ano para desenvolver, foi demorado, porque nós não tínhamos a tecnologia ainda para poder fazer essa impressão em quadricromia na sandália, porque a sandália é de borracha, uma borracha expandida, é porosa, e você tem que fazer uma impressão que seja uma cor viva e que possa durar. Então, foi um desafio tecnológico muito importante, e nós escolhemos justamente esse produto, que era um projeto muito especial para a marca. Nós queríamos, de alguma maneira, naquele momento, também estávamos associados à questão das causas ambientais, e entendemos que esse projeto fazia um pouco desse papel. E essa parceria, só como curiosidade, fizemos lá em 2003, e até hoje o IP é parceiro das Havaianas, né? E as vendas das Havaianas IP resultam no royalty, que ajuda o IP também a alavancar as suas operações. Então, é um projeto muito bacana, dá muito orgulho de ter feito isso aqui lá, né? Aí, a linha de produtos também renovada ano a ano, sempre com um bichinho ali, né? Um bicho do que o IP, por exemplo, trabalhou para poder preservar, mas não necessariamente apenas eles. Uma embalagem também muito bonita, né? Fizemos também projetos com a Havaianas Coca-Cola, é um co-branding com a Coca-Cola, que é muito exigente com relação aos seus critérios de com quem eles fazem parceria, uma preocupação muito grande, né, das práticas trabalhistas que as empresas fazem, que podem manchar a marca Coca-Cola. Eu fiz esse projeto muito para aprender como é que era o nível de exigência de uma empresa americana com relação a seus critérios de qualidade. Mas foi isso que a gente acabou fazendo. Depois fizemos um projeto com os cartunistas, né? Então, tivemos a ideia lá de fazer uma coleção baseada nos desenhos dos cartunistas. Então, sandálias que elas vão decoradas com temas Brasil, né? Futebol, praia, e a gente foi brincando com isso. Cada ano a gente renovava a coleção, sempre com uma coisa decorada nessa brincadeira que os cartunistas faziam. O que mais tem aqui? Então, outra coisa importante, nós fizemos também muitos projetos naquele momento, inicialmente feitos na fábrica, que eram havaianas para casamento, né? Então, por exemplo, quando o Luciano Huck casou com a Angélica, né, nós pediram que nós fizéssemos e nós fizemos, né? Então, nós tínhamos uma política assim, tudo aquilo que ajudava a valorizar a marca, que a gente entendia que era importante, independentemente do volume, a gente fazia, né? Por outro lado, tinha empresas que pediam para a gente assim, eu quero fazer 1 milhão de pares de havaianas para eu dar de brinde. Essas a gente não fazia, entendeu? Porque o brinde não valorizava a marca, apesar de vender volume. Então, nós éramos muito criteriosos em que tipo de evento a gente participava. Então, isso ajudou sempre, como eu falei, sempre a preocupação era construir marca o tempo todo, né? Era vender e construir marca. Então, a nossa coleção cresceu muito. Então, para vocês terem uma ideia, aqueles 6.000 e tantos SKUs tinham a ver com uma linha de produtos bastante ampla, né? Obviamente, tivemos que adaptar a distribuição para poder vender tudo isso, canais de venda diferentes, né? Então, uma coisa é você vender um produto para um tipo de cliente, outra coisa é vender uma coleção de produtos diferentes. Você tem vários clientes diferentes, então você tem que ter canais de distribuição muito diferentes e cada um deles sendo bem servido, né? Então, falamos um pouquinho de produto, falar um pouquinho de propaganda agora. Está muito cansativo isso, gente? Não, pode continuar, por favor. É Okay. muito interessante. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, falar um pouquinho de propaganda, que é o ponto seguinte aqui, tá? Então, propaganda, a nossa estratégia é o seguinte, né? A marca Havaianas é reconhecida por dominar por completo algumas dimensões nesse mundo que nós vivíamos, tá? Marca brasileira, conforto, prazer, liberdade e modernidade, tá? Então, isso já era um ativo da marca, tá? O que nós queríamos fazer? Então, na mídia eletrônica, nós queríamos focar na imagem institucional da marca. Ou seja, um espírito jovem, uma marca antenada, uma marca ousada, inquieta, surpreendente. E a gente usava celebridades como pessoas comuns em situações do cotidiano, sempre com muito humor e descontração, tá? E a gente usava esse mote, que foi definido pela agência, que Havaianas todo mundo usa. A gente começou a usar isso aqui, foi lá em 94, na primeira campanha com a Malu Mader, tá? E, curiosamente, isso era uma verdade naquele tempo e foi se tornando cada vez mais uma verdade, né? A gente foi crescendo a nossa distribuição e o nosso público que usava, tá?
E a mídia impressa, a gente focava sempre na divulgação da linha de produtos, como se fosse um objeto de desejo. Então, cada vez mais agregar valor de inovação, versatilidade, ampliar o uso, fashion, acessórios de moda e internacionalidade, né? E aí o mundo todo usa. Fizemos uma brincadeira entre todo mundo usa e depois o mundo todo usa, né? Uma brincadeira que foi interessante e acabou virando verdade isso também, né? Então, vou mostrar para vocês alguns comerciais da mídia eletrônica para dar um pouco da ideia, né, de como é que a gente trabalhava isso aqui. Alguns exemplos, tá? O senhor não vai poder entrar? O senhor está de sandália. Usa. Se ele sair, eu também falo. Imagina. Obrigado pela força. Ai, Oi. Que linda suas havaianas top, hein? Obrigada. Essa cor é nova. Eu adoro havaianas. Eu também. Ah, é? Já que é assim, será que você não gostaria de ir lá em casa conhecer a minha coleção de havaianas? Que papinho mais manjado, hein? Franca. Tá estressando. Que mal que ela vê isso? Gostou? São as novas Havaianas Flash. São lindas mesmo. Esse vídeo que você tá olhando. Não. É que eu tô com torcicolo aqui, ó. Dá licença. Everybody's using it. It's the new trend. Última moda. you like Expressivo. Todo usa. Então, esse é o que a gente fez em termos de a linha de comunicação, né? Um pouco, sempre o humor usando e fazendo essa brincadeira com as celebridades, né? Então, esse último foi a Fernanda Tavares com a Naomi Campbell interagindo, cada uma delas dando um presente para a outra e, curiosamente, era o mesmo produto, né? Então, a ideia da internacionalização que estava acontecendo já naquele tempo. E mídia impressa também, não vou falar muita coisa, porque eu já mostrei para vocês, quando eu mostrei os produtos, então aqueles eram os anúncios que a gente usava, né? Vou mostrar um aqui, que é um anúncio que a gente fez, que era, as meninas adoravam isso aqui, né? Se vendemos muito cachorrinho naquele tempo. E essa sandália foi... Esse cachorrinho, interessante como eles fizeram, é um bichinho recém-nascido. E, enfim, todos os cuidados que as associações de proteção dos animais demandam, tá? Ninguém se machucou aqui, foi tudo certinho ali. Depois, um trabalho importante que fazíamos é de assessoria de imprensa, tá? Não sei quanto nós conhecemos aqui nesse grupo, como é que funciona isso, então vou explicar rapidamente. Normalmente a marca, você tem a marca lá como Havaianas e depois tem os consumidores aqui embaixo, tá? A gente atinge esse consumidor sempre com uma mídia paga. Você pode fazer propaganda, seja mídia impressa, mídia eletrônica, você paga para o cara poder atingir esse consumidor, tá? Um outro jeito de você chegar no consumidor é você usando assessoria de imprensa. Você alimenta essa assessoria de imprensa com novidades, ela formata as informações e bota para os editores de moda e veículos, e essa turma decide se vai publicar ou não. Quando ela publica, e ela escolhe se publica ou não, a gente tem uma veiculação, e a qualidade dessa veiculação ela tem uma credibilidade muito interessante também. Então, junto com a mídia paga, você pode encontrar formas diferentes de fazer a sua divulgação junto a esse público, usando essa assessoria de imprensa, tá? Ela faz também uma coisa, né? Ela pede informações, a gente dá informações, e eles também recebem e publicam se quiser. Então,
essa é uma estratégia muito importante e nós usamos muito isso aqui, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? A gente usou, a nossa estratégia no exterior foi muito bem sucedida, porque nós começamos a trabalhar já nesse novo posicionamento, usando muito esse processo de divulgação da marca para assessoria de imprensa, para revistas que publicavam e atingiam os consumidores, tá? Então, alguns exemplos aqui de mídia espontânea, né? Pessoal na praia, revista Capricho, aqui, pessoal da Malhação, revistas também. Aqui já reportagens, inclusive, de fora do Brasil, falando de coisas sendo fora do Brasil. Design, Passareia Carioca, enfim. Aqui é uma reportagem interessante, né? Essa escola aqui, o Miguel dos Cervantes, na época, não deixou os alunos entrarem de Havaianas na escola. E foi ótimo para nós, né? Porque isso deu uma divulgação legal para a porque os alunos, de fato, queriam de Havaianas e acho que fizeram tipo uma greve ali para poder ir de Havaianas e foi muito legal. Isso na Veja, acho que na época. Ou na Isto É, não me lembro qual foi a revista que saiu. Então, aqui uma reportagem também que saiu do The Wall Street Journal, né? Contando um pouco da história das Havaianas, ilustrada com essa foto linda aqui isso era de um anúncio que nós tínhamos feito. Então, contando um pouco da história, tudo isso aqui era muito importante, porque isso agrega credibilidade para a marca, né? Aqui, prêmios que nós ganhamos, em termos de... a agência de publicidade ganhou com os nossos comerciais, também isso tudo era muito divulgado. E aí tínhamos uma estratégia também de relações públicas, né? Trabalhando Havaianas com formadores de opinião, através de mailing com eventos. E os caras pediam, compravam produtos, e a gente, então, usava... a mídia cobria e os caras viam e a gente conseguia ter, então, maior visibilidade das celebridades usando Havaianas, tá? Então, também é uma coisa que a gente usou muito. Então, cada vez que você presenteia uma pessoa famosa com um produto e ele gosta daquele produto e ele usa aquele produto, isso agrega credibilidade para a sua marca e visibilidade também, né? Então, esse foi o que a gente... Dois mecanismos que nós usamos bastante, tá? Então, um exemplo. Todo final de ano, na Havaianas, nós tínhamos uma coleção especial de sandálias que nós distribuíamos para um conjunto de, talvez, 3.000 pessoas no Brasil. E havia, às vezes, muita briga por pessoas que tinham a capacidade financeira para comprar até alpargatas, mas quando falavam fora do mailing, achavam ruim, entendeu? Então, e queriam. E a gente era muito seletivo nisso aqui, tá? Aqui, Camarote da Brahma, a gente participava também no Carnaval no Rio de Janeiro. Aqui, Skol Beats, alguns eventos, né? Só para... Aqui no São Paulo Fashion Week, nós sempre tínhamos uma participação, fizemos lá um espaço de customização de Havaianas, e foi muito legal isso aqui. Então, as pessoas iam lá e customizavam suas Havaianas, pintando, e isso dava visibilidade também. Fashion Rio, enfim, na Espanha, aqui fizemos um lançamento no consulado da Espanha, fizemos também uma promoção, ali lançamos Havaianas Espanha. Enfim, gente, uma série de eventos que a gente foi participando, que foram dando visibilidade para a marca, e tudo isso foi sendo parte da construção que nós íamos fazendo ali ao longo do tempo, tá? Mídia espontânea também aqui, o Murilo Benício, na praia de Havaianas. Aqui a própria Gisele Bündchen, né? Aqui numa cena da filmagem do filme que ela fez, ela no Rio de Janeiro também, usando Havaianas. Enfim, então tinha... Aqui no Fernando Lima, Rodrigo Hilbert, aqui no exterior tinha gente também usando. Aqui o Ronaldinho, né? Então, assim, ponto de venda é uma coisa muito importante que a gente trabalhou também muito, tá? Então, porque como é um produto que é de compra por impulso, essencialmente, a boa apresentação foi muito importante, né? Então, a gente fazia projetos, vocês têm uma ideia, antes da gente fazer nosso projeto de ponto de venda, era assim que a sandália era encontrada, tá? O cara botava numa caixa, embaixo de uma prateleira, às vezes escondido atrás do balcão dele, porque roubavam, e, obviamente, não vendia e nem valorizava a marca nem a exposição, né? E a gente, então, foi fazendo uma série de projetos para o atacado, para o autosserviço, para o varejo de calçados, tá? Expositores desse tipo assim, tá? Com projetos grandes em lojas que a gente foi fazendo. E aqui, lembrando dos meus amigos da Alpargatas, que fazem tudo isso, né? Que coisas muito legais aqui Aqui, nós tivemos um cliente lá em Salvador que desenvolveu um carrinho para vender Havaianas na praia. Então, ele usava isso aqui para vender Havaianas na praia, ele ia vender. Aqui fizemos também um espaço de customização de Havaianas no Shopping Iguatemi, naquela época. Então, vejam as crianças brincando ali,
pintando Havaianas, colocando alguma coisinha na tira, né? E quando a pessoa customiza a sua Havaianas, aquilo tem um valor muito grande para ela, porque ela colocou a mão dela naquilo ali e teve uma contribuição, né? Então, aqui uma outra, no Empório Santa Maria, que nós fizemos uma participação lá, enfim. Isso fez parte do nosso processo também de exposição de Havaianas. Naquele tempo, nós tínhamos uma preocupação grande em ajudar as pessoas a encontrar os modelos. Então, nós fizemos um projeto que não era para vender Havaianas por internet, mas era ajudar a pessoa a encontrar o par que ela queria próximo da sua região. Então, foi o início que nós estamos, naquele momento, começando a fazer isso, quando eu estava saindo de lá. E a quarta onda é um pouco do nossa experiência mundo afora, né, que nós fizemos fora do Brasil. A gente tinha feito já, algum tempo atrás, antes de 93, nós vendíamos Havaianas fora, mas como se fosse um produto bom e barato. Então, não tinha nenhuma marca por trás. Nós concorremos com marcas chinesas, né? Esse produto Havaianas, essa sandália de dedo, é muito comum no mundo afora aí, tá? Tem muitas marcas que fazem muitos tipos de produto dessa categoria. Mas não tinha nenhuma marca que tivesse esse conhecimento tão grande como a Havaianas veio a ter. Então, quando nós vendíamos como produtos que eram preço, não vendíamos muito. Então, nós decidimos aproveitar o que tínhamos aprendido no Brasil para poder lançar fora do Brasil uma nova posição de Havaianas, tá? Então, exportar a marca Havaianas e usávamos, como eu falei, assessoria de imprensa, eventos, ponto de venda e coleções exclusivas. E muito interessante aqui, eu não tinha uma preocupação nesse momento muito grande com o volume de venda, porque a venda qualificada no exterior e a publicidade que nós tínhamos dessa venda aqui no Brasil fortalecia muito a marca no Brasil, né? E o Brasil sempre foi o nosso maior mercado e eu queria que a marca fosse muito mais forte aqui cada vez mais. Então, alguns exemplos que fizemos na França, né? Por exemplo, aqui na Galerie Lafayette, projetos especiais que fizemos lá há alguns anos, né? Então, para você conseguir entrar na Lafayette, tem um processo muito grande, né, que tem que ser seguido. E aí eu me lembro que, quando eu estive lá na França, visitando o nosso distribuidor, que também era assessor de moda, ele era, enfim, fazia uma série de coisas, ele me contou como é que ele entrou na Galerie Lafayette. Ele tinha ido lá 2 anos em seguida falar com a compradora da categoria de Havaianas. E ela falou que não queria comprar. Até que um dia ela falou, eu quero ouvir o que você vai me oferecer aqui. Ele foi, mostrou o que ela queria, e ela falou assim, bom, agora eu já vi o que você queria me mostrar, e eu não vou comprar, tá? Quero que você saiba disso. E como um bom vendedor, né, ele não existiu. No ano seguinte, ele foi lá e falou, eu queria falar com a fulana, né? Aí disseram para ele assim, a fulana saiu daqui, não está mais aqui. Ela foi para outra rede. Aí ele falou assim, foi para a rede? Ele falou, mas ela marcou comigo. Ele falou, quem sabe ela vai querer levar o que eu tenho para vender para ela lá na outra rede. Então, eu vou ver onde é que ela está. Quando ele jogou, isso é uma jogada de vendedor, né? A ética disso pode ser um pouco questionável, mas o vendedor tem as suas estratégias, né? A pessoa com quem ele falou ficou interessada em ouvir o que ele ia apresentar para ela. Então, ele apresentou e aí ele abriu as portas na Lafayette. Foi dessa maneira que ele conseguiu abrir uma porta enorme e a gente fez vários outros projetos em seguida ali na Lafayette, né? Aqui também no Printemps, que é uma outra loja de departamento na França, projetos muito bacanas, né? A vitrine inteira dela decorada com Havaianas. Isso no ano de 2004, 2005, estava acontecendo, tá? Aqui, imagina aquela vitrine enorme, né, no nível da rua, com essa decoração, né, a exposição que isso dá. Aqui a Samaritaine também, que é uma outra rede, na França, o Museu de Belas Artes, enfim, várias coisas a gente foi fazendo, também levando essa exposição de Havaianas sempre de uma maneira muito bacana, tá? E um pouquinho dos Estados Unidos, que a gente fez também, tínhamos lá uma assessoria de imprensa que acabou virando nossa distribuidora, muito competente. Ela tinha uma relação muito forte com as assessoras de moda, né? E com as editoras de revista. Então, conseguiu colocar Havaianas em lugares muito especiais que foram ajudando a construir a reputação da marca antes dela chegar na distribuição do ponto de venda. Então, construímos a marca antes dela ir para o ponto de venda e aumentar a distribuição. Muito seletivos na distribuição por conta disso, tá? Então, aqui mídia espontânea, artistas usando isso em eventos. Aqui, novamente, também uma reportagem sendo feita. Foto de gente também famosa naquele tempo, usando jovens, né? E aqui um filme, né? No Pique de Nova York, a menina essa atriz usando Havaianas, em primeiro plano aqui.
E tivemos também, essa história do Oscar é interessante, né? Nós, durante alguns anos, fizemos parte de um kit que cada um dos indicados para o Oscar recebe. E esse kit ele é composto por uma série de produtos, inclusive naquele tempo de Havaianas. Então, nós fazíamos uma coleção especial, uma embalagem muito especial, né? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Isso fazia parte do kit que as pessoas recebiam, os nominados para o Oscar. Então, 2003, 2004, 2005. Então, isso também colocava a marca num nível de exposição muito especial, porque fazer parte desse kit não é qualquer marca que fazia parte disso, né? E aí também tinha aqui o Oscar daqui de novo, depois tem o Grammy, aqui também fazíamos parte, fazíamos entrada lá. Aqui você tem o show da Madonna, também fazia parte, esse Reinvention Tour. Depois o Fashion Week, né, em 2004, também tivemos lá uma participação. Aqui, algumas pessoas, né, aqui a Britney Spears, uma Havaianas dela aqui. Enfim, é um trabalho muito grande de assessoria de imprensa, como eu falei, né? Colocando a Havaianas no local certo, com as pessoas certas, dando visibilidade para a marca, e isso fez com que a marca tivesse esse prestígio que ela acabou ganhando também fora do Brasil e permitindo que a distribuição crescesse em seguida. Tá? Paulo, Oi. já estamos com um bom tempo. Já eu estou terminando, viu? Estou terminando. Podemos caminhar para o fim. Tá, estou terminando. Aqui, norte, enfim, um pouco da... E a Austrália também, mais ou menos um pouco do que eu já falei. A Austrália é um país que nós tivemos muito sucesso também lá, usando a mesma estratégia, tá? Não vou insistir nisso aqui. Mas é um pouco do que a gente fez por fora do Brasil, que começou esse processo de construção da marca que nós temos hoje aqui, né? Ponto de venda. Enfim, então esse foi o que... Quando eu chamei de sustentabilidade esse quadro aqui, não estou falando de sustentabilidade no sentido de ambiental, mas é sustentabilidade do projeto como um todo, né? Todo ano eu sempre pensava se a gente iria conseguir vender um pouco mais no ano seguinte e continuar o projeto de expansão. Mas quando eu vi uma reportagem que eu vi no The Independent, onde ele falava, né, do Rio para Regent Street, e tinha dizendo o seguinte, né, que Havaianas aqui no meio, diz o seguinte: the point about Havaianas is that they're classic. Calling them flip-flops is like calling the Boeing 747 a mere airplane, or the Mini a small car. The Havaiana is the paradigm in the perfection of the flip-flop form. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, putz, a gente está num bom caminho, né? Então, nós estamos conseguindo construir uma coisa que tem condição de construir em cima, né? Então, terminando aqui a apresentação, então, nós tínhamos uma ideia de que um consumidor de baixo poder aquisitivo, conseguimos passar por de alto poder aquisitivo, depois fomos para o mundo afora, tá? Então, todo mundo usa e passamos agora, o mundo todo usa. Então, foi isso que a gente fez aí, tá? Como uma ideia de volume, só para vocês terem uma ideia, eu mostrei o primeiro quadro aqui. Essa foi a primeira onda, a segunda onda em azul, e a terceira onda foi aqui, né? Em verde, e agora esse amarelinho aqui, onde a exportação estava um pouco mais forte aqui, tá? Então, claramente, uma revitalização de um novo ciclo de desenvolvimento ali. Era isso, tá? Muito obrigado, Paulo, pela apresentação, Paulo Lally. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta que levante a mãozinha eletrônica, e eu vou iniciar com perguntas para você, Paulo. Vou fazer duas perguntas que me chamaram a atenção. Os empreendedores, nós estamos falando de uma inovação incremental, né? É uma novidade que foi, a partir de um produto existente, ela foi se transformando, foi ganhando valor de mercado, com alterações no modo em que vocês foram escolhendo, né? No empreendedor, nas startups, nas iniciativas de empreendimento, tem o que é conhecido como o Vale da Morte, né? Quando você passou da primeira fase para a segunda fase, e você explicou lá que naquele ano que você teve que convencer o chefe, você estava num Vale da Morte. Uhum. Então, eu queria que você
nos dissesse um pouco sobre como enfrentar essas situações e como foi para você fazer isso. Segundo ponto é quando você passa de um sistema produtivo que produz muito, mas o mesmo produto, então você ganha na escala, na quantidade que você está vendendo, o método de produção é de um tipo. Quando você passa para esse outro modelo, em que você incorpora variedades na produção, e aí você passa a fabricar em batch, né? O método de produção é mais em bateladas de produtos, e a fábrica deve mudar muito. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos da tua experiência com as inovações. Legal. Assim, naquele primeiro momento, como eu falei, nós estávamos num momento, vamos dizer, de fragilidade da marca, né? As vendas estavam caindo e a gente tinha que fazer alguma coisa. Curiosamente, o que me chamou a atenção, a mim e às pessoas que estavam mais ligadas ao projeto, foi que havia alguns elementos não tangíveis, né, que estavam aparecendo e que nós não conseguimos colocar preço nele, tá? Mas que tinham valor, né? Então, assim, eu acho que quando você consegue olhar o composto de uma forma mais ampla, né, tanto as coisas são tangíveis quanto intangíveis, você consegue justificar para quem quer que seja que aquilo vale a pena continuar fazendo, né? Como é que diz o outro? Não sei quem disse, acho que é o Einstein. Nem tudo aquilo que pode ser contado conta, e nem tudo aquilo que se conta pode ser contado, que conta pode ser contado, né? Então, naquele momento, para nós foi importante observar que havia aspectos intangíveis que estavam aparecendo como valor e que nós achávamos que deveríamos insistir naquele projeto, entendeu? E sobre a questão incremental, Paulo e Inácio, eu vejo o seguinte, né? O que nós fizemos, de fato, em Havaianas foi construir em cima de uma base muito boa que tinha sido feita até ali, entendeu? A nossa visão era limitada do potencial, porque a gente definia, tem que ser bom e barato, e interpretava isso como para consumidor de classe mais baixa, entendeu? A hora que a gente percebeu que a equação podia ser bom e barato, mas para diferentes consumidores, putz, isso foi para nós essa foi a chave, mas fomos construindo em cima daquilo que foi feito, né? Outra coisa importante também, quando a gente fala em inovação, nós, durante algum tempo lá, nós cometemos um erro, que a gente foi focado muito mais na inovação do que na renovação dos produtos, tá? Então, essas duas coisas, a verdade, tem que andar junto. A inovação é importante e a renovação também é importante, né? Então, a gente tem que olhar tanto o que é novo, inovador, quanto aquilo que já é antigo e precisa ser renovado. E esse equilíbrio entre as duas coisas é que garante que você cresça com rentabilidade, tá? E então, como é que foi a mudança da fabricação? Isso, vou chegar lá. A fabricação, assim, nós tínhamos uma fábrica de Havaianas, que era lá em Campina Grande, nessa época, tá? Ela começou a ser feita em São José dos Campos, naquela fábrica que nós todos conhecíamos do lado da Dutra, mas ela mudou depois, passou em Recife, depois foi para Campina Grande, tá? No início, como eu falei, ela respondia para uma diretoria de manufatura. E as restrições para você conseguir mudar o processo produtivo eram muito grandes, porque o foco da fábrica era entregar volume com rentabilidade, tá? Quando a gente teve uma unidade de negócio onde eu era o diretor, né, e nós tínhamos que equilibrar os pratinhos, eu desenvolvo a marca, lanço um produto novo e fabrico. Então, nós conseguimos criar um espaço na fábrica para abrir a cabeça e desenvolver novos métodos que pudessem acomodar aquela diversidade que foi crescendo. Ela não cresceu tudo ao mesmo tempo. Você veja, lançamos aquele produto em 62, a Havaianas tradicional. Em 94, lançamos a Havaianas Top, mais 4 cores. Em 98, lançamos as Havaianas Brasil, ou Copa. E daí que foi crescendo. Então, esse processo da fábrica ele foi sendo adaptado ao longo do tempo, entendeu? Então, o processo básico era mais ou menos parecido, mas a maneira de programar aquilo e ganhar eficiência nas trocas é que foi sendo muito importante, tá? Mas mais importante é a mentalidade, não ter uma fábrica voltada para a produção, mas ter uma fábrica voltada para o mercado. Esse foi o grande ponto importante para nós ali. Ok, obrigado, Paulo. Vou passar para o Arnaldo fazer a pergunta dele, por favor, Arnaldo. Oi, Paulo. Obrigado, muito interessante. E outra vez, obrigado por ter participado. A minha pergunta é sobre tecnologia, né? Qual foi
qual a dificuldade, não, tecnológica que vocês tiveram naquela sola de várias camadas de cores, quando antes era de uma cor só, né, um material só, e também nas estampas coloridas na parte de cima, né, onde você pisa, né? E se nós tivemos várias outras lives aí há uns meses atrás sobre ciência, tecnologia e financiamento, e onde se comentava que aqui nos Estados Unidos também a maior parte do desenvolvimento tecnológico vem de financiamento privado das próprias empresas, e embora o financiamento estatal seja importante, mas no seu caso foi totalmente financiamento interno ou vocês tiveram algum apoio de alguma agência estatal na parte tecnológica, né? No nosso caso, começando do final, 100% nosso e com fornecedores, tá? Nós nunca tivemos apoio, nunca tivemos talvez interesse em buscar esse apoio também, tem que ser honesto aqui, né? Nunca passou pela nossa cabeça buscar apoio externo para desenvolver tecnologia para nós. Não estava, talvez até uma falha nossa de gestão, né? Não estava no radar buscar esse tipo de recurso fora, tá? Então, nós tivemos um laboratório foi sendo desenvolvido e aprimorado ao longo do tempo na fábrica para poder viabilizar essas coisas. A sandália de multicamadas, né? Ela tem um desafio muito grande, que assim, a Havaianas é uma sandália, ela é esponjosa, né? É uma borracha expandida, tá? Cada uma daquelas camadas é uma camada de borracha expandida também. E ela é produzida numa massa, depois você tem que passar numa calandra, bem fininho, e cada uma delas tem um nível de expansão que tem que ser muito bem controlado, porque se você expandir diferente daquilo, ou ele mistura com a outra camada, ou ele enverga, entendeu? Porque se você expande, é que nem a questão do termostato, né? Se um lado expande mais do que o outro, ele fica torto, não fica reto. Então, foi um desafio muito grande conseguir viabilizar que não houvesse a invasão entre as camadas de cores, para você ter uma camada que fosse visivelmente separada, e também para conseguir que a sandália não tivesse se fosse como se fosse uma barca, né? Que ela ficava, às vezes, quando você tem uma expansão diferente. Foi um desafio muito grande, porque eram várias cores, várias camadas diferentes. Sobre a borracha, a impressão, aquilo foi desenvolvido internamente junto com fornecedores de tinta, tá? Então, testes, desenvolvimentos, aplicações, novos testes, e fomos aprimorando o processo até conseguir fazer uma tinta e um processo que garantisse tanto a qualidade visual quanto a qualidade da durabilidade daquilo no uso, tá? Mas sempre desenvolvimento interno, não foi uma coisa que a gente procurou agências fora, tá? Muito bem. Obrigado, Paulo. Vou passar agora para o Antônio Barros, que vai fazer a pergunta dele. Por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua apresentação. Lamento não ter podido vê-la por inteiro, vou precisar rever, mas eu agradeço os organizadores também por essa oportunidade de ouvi-lo, né? E a minha pergunta para a minha pessoa é algo muito importante, que eu vejo assim, o marketing é modelagem de comportamento, é aumentar a frequência do comportamento de comprar um produto. Então, por isso faz os vídeos, etc. O senhor mostrou alguns representativos. E nesses vídeos, para mim, o aspecto ético-moral da população e dos indivíduos é muito importante, isso é fundamental. E eu vejo que, nos vídeos que o senhor mostrou, buscando o humor, vocês tangenciaram um limite, mas não ultrapassaram, mas tangenciaram. Só que se aumentar a frequência de comportamento, de comprar um produto, através do marketing, nunca fica só nisso, porque dependendo do tipo de propaganda feita, ele muda a frequência do comportamento da pessoa mesmo, dos consumidores. Eu tenho visto nos últimos anos que o marketing, para vender produtos, tem promovido aberrações, monstruosidades, perversões, coisas que, então, o nível moral e ético está caindo na população. Então, a empresa consegue vender o produto, mas tem um efeito secundário, que é uma baixada de nível geral. A sutileza, a dignidade, as coisas belas e bonitas estão ficando em segundo. O monstruoso, o horripilante, o pervertido está ganhando mais espaço, aumentando a frequência desse comportamento na população por conta de se vender produto. Então, são duas perguntas, né? Primeira, né? Como o senhor é um profissional de sucesso por tudo que o senhor mostrou e construiu, e eu sou apenas um cidadão metido a besta que faz esse tipo de pergunta, né? Eu gostaria de saber, o senhor,
Na sua opinião, o que o senhor acha disso que eu falei? É uma coisa assim, deveria ser uma preocupação das empresas? E segundo, a Havaiana teve esse cuidado, nos vídeos que eu mostrou, eu percebi que tangenciava, mas não passava, então retornava, né? Foi uma coisa intencional ou foi porque na época em que foi feito, nós éramos diferentes e não passávamos dos limites naturalmente? Porque hoje eu vejo que o mundo não respeita mais limite nenhum. São essas duas perguntas. As suas duas perguntas são absolutamente pertinentes, muito pertinentes. E eu vou dizer para você o seguinte, né, que eu tinha, pela minha própria formação pessoal, né, formação de casa, formação, enfim, eu tinha uma preocupação muito grande com isso, né? Então, essa questão de você falou de tangenciar o limite, tá? Eu tinha comigo o seguinte: se eu estiver na mesma sala com a minha avó e ela estiver vendo esse comercial comigo, entendeu? Como é que eu vou me sentir ali? Tá? Eu tinha exatamente essa pergunta eu me fazia ali, entendeu? E muitas das propostas da agência eu acabei negando por conta disso, tá? E algumas, quando eu entendia que eu conseguia ver com a minha avó do meu lado, entendeu? Eu, ok, eu acho que dá para passar, entendeu? Porque também, se você fica as marcas, elas... Vou te dar um exemplo, tá? A agência sempre vinha com algumas propostas muito interessantes. Diz assim, a Havaianas, ela já pode fazer isso. E esse pode fazer isso é uma proposta muito agressiva, inclusive em alguns aspectos que você levantou aqui, tá? A minha pergunta não é o que ela pode fazer, a minha pergunta é o que ela deve fazer, né? Que a propaganda é uma coisa muito instrutiva, né? Ela acaba educando de alguma forma ou deseducando as pessoas de alguma forma, tá? Então, eu acho que essa é uma preocupação que eu tinha. Talvez eu não me lembro de ter perdido noite de sono, né? Porque aprovei algum comercial, né? Que eu não pudesse ver junto com a minha avó. Mas eu já passei alguns que eu sofria até ter a convicção de que aquilo poderia ser razoável e não ia ser uma coisa que ia danificar nem a imagem da marca, nem vamos dizer, os costumes da população, né? Então, essa é uma coisa que eu tinha essa preocupação, sim. E concordo com você que eu acho que essa responsabilidade pelo que se coloca na televisão ou na mídia é uma coisa que deveria acontecer mais, né? Então, existe até o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, eles têm esse papel de procurar, eu não sei nem como é que eles estão funcionando hoje, né? Não sei, eu não conheço, mas naquele tempo tinha assim, quando as pessoas ou as marcas ultrapassavam um certo limite, essa própria regulamentação garantia que voltasse um pouco atrás isso. Ok. Paulo. Um comentário rápido. Tem alguns programas de televisão que ganham audiência por conta de promover aquilo que nos manuais de psiquiatria são transtornos de comportamento. Então, esse CONAR, na minha opinião... Não, o CONAR é de publicidade, tá? Não é de publicidade. Okay. Bom, muito bem. Paulo, eu tenho uma outra questão para você, né? Nós vimos você mostrando no início da sua apresentação a patente da sandália havaiana, né? A original, vamos dizer, a patente inicial. Uhum. Depois vocês desenvolveram produtos, mudaram métodos de fabricação. Esse caso que o Arnaldo perguntou das várias camadas de borrachas com cores diferentes, qual foi a preocupação com o patenteamento, né? Hoje tem um questionamento que nós já fizemos durante as apresentações anteriores, é que está havendo muito patenteamento nas universidades, pelas iniciativas criadas, as modificações, as novidades, as inovações, e a universidade não é o local mais adequado para patentear produtos novos ou processos. Isso é um papel da indústria, né? A indústria,
quando ela patenteia, ela protege aquela novidade que ela desenvolveu durante um período e viabilize receber o investimento que fez para desenvolver aquele produto na venda, vamos dizer, exclusiva do seu produto. Vocês são um caso fantástico de criação e de novas tecnologias e de novos produtos. Como é que vocês olharam essa questão patenteamento? Nós não tínhamos uma preocupação muito grande com o patenteamento de processos, tá? Ou de produtos. Então, por exemplo, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o registro de marca. Isso para nós era uma questão importante, entendeu? Mas nunca passou, assim, na minha cabeça, um foco muito grande em patentear, por exemplo, o processo de fabricação de sandálias com várias camadas diferentes. Não tinha essa preocupação. A gente tinha a preocupação, sim, em dominar o processo e ter um produto que pudesse ser feito. Porque o nosso grande diferencial ali não era o conjunto de coisas, entendeu, Paulo Inácio? Não era simplesmente o processo daquele produto, era o conjunto das coisas que garantia que a gente tivesse. Nós tínhamos patentes, sim, do desenho da tira, do desenho da solado, daquelas que a gente chama de arrozinho, a gente patenteava, assim, as diferentes dimensões que a gente tinha da gravação na palmilha. Quando vocês passaram a ter concorrentes que sentiram a concorrência começando no mercado nacional, você tem hoje você tem uma variedade maior de marcas e de produtos de sandálias, né, de borracha no mercado. Você localiza a entrada, porque a Havaianas é uma marca que está muito fixada no Brasil, mas você tem novos concorrentes. Você identifica o momento de entrada dessas novas marcas? Eu posso falar daquele momento em que eu vivia lá, né? Então, é uma coisa muito curiosa isso aqui. Quando a gente começou esse projeto lá em 94, que eu contei, nós tínhamos uma marca muito conhecida no Brasil naquele tempo, que era a Raider. Quem lembra a sandália Raider aqui? Chinelo da Raider. Então, é assim, você tinha a Havaianas, que era uma coisa velha, e tinha a Raider, que era uma coisa nova. Tá? Naquele momento, nós estávamos lançando uma sandália que era para concorrer com a Raider, que era a Samoa. Tá? Então, você tem uma ideia de quanto nós tínhamos de expectativa de sucesso desse projeto de Havaianas, que acabou virando o que virou. Nós tínhamos a nossa verba de comunicação, era 10% para Havaianas e 90% para Samoa. Tanto era a nossa crença de que a linha de concorrência que iria vingar era a linha da Raider. Tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a perceber que a Havaianas estava revitalizando, tá? A gente foi migrando esse projeto de comunicação e de desenvolvimento para a Havaianas e foi descontinuando a Samoa. Tanto é que o sucesso de Havaianas acabou, de alguma maneira, ofuscando um pouco essa Raider que vinha num processo de crescimento muito grande. E ali, essa própria fabricante, que é a Grendene, na época, lançou uma sandália, vamos dizer, eu diria, muito parecida, né, com as nossas Havaianas top, muito parecida, que era a sandália Ipanema, né? Então, ela foi, de fato, um concorrente de peso naquele momento. Mas como a sandália Ipanema não é de borracha, é uma sandália de PVC expandido, também de boa qualidade, mas é uma característica de produto diferente, de uma marca diferente, a Havaianas sempre conseguiu ter vamos dizer assim, vencer essa batalha, né? Mas o mercado competitivo sempre existiu e foi muito grande, viu, Paulo Inácio? É bastante interessante a tua colocação. Eu estava me lembrando, conversando com você sobre... na Dinamarca, tinha sandálias havaianas, uma apresentação lá na cidadezinha do interior da Dinamarca, e tinha também a Ipanema. Ela também procurou a expansão mundial, né, ao concorrente. Muito interessante. Arnaldo quer fazer outra pergunta ou prefere que a gente passe?
Era nessa linha da concorrência, né? Benchmarking, né? Vocês fizeram análise de benchmarking na parte internacional. Você mencionou sandálias chinesas, né? Mas tem várias marcas outras, não, diferentes. Na época, vocês fizeram análise de mercado, assim, de concorrentes internacionais? Foi interessante que, quando a gente começou esse projeto de vender a marca Havaianas, né? Eu vou contar uma experiência curiosa. Tivemos um evento lá em Los Angeles, uma feira de calçados, né? E nós fomos à feira, chegamos lá e nós tínhamos o nosso stand de Havaianas muito simples, né? E os caras diziam, vocês nunca vão conseguir ter sucesso com uma marca que tem um produto só, né? Naquele tempo tinha a Reef Brasil, né? Que era uma marca muito... tem uma linha de produtos muito extensa. Eles diziam assim, você nunca vai conseguir fazer sucesso aqui se você não tiver uma linha complementar de produtos, né? Você tinha que ter uma sandália que fosse de dedo, uma sandália que fosse de, enfim, outras configurações, né? Então, o nosso incentivo foi para que a gente migrasse para uma coisa diferente. Porque o que nós fizemos de construir uma marca que fosse construída em cima de um produto só, isso é uma coisa muito, muito... É que nem uma Coca-Cola, por exemplo, mal comparando, né? Não tem uma linha de produtos... hoje até tem, mas durante muito tempo teve um produto só, né? Ou como a Heineken hoje, por exemplo. A Heineken é um sucesso de um produto só, né? Tem muitos fabricantes que têm uma linha de produtos muito grande. Então, mas a concorrência, na época, nós não olhamos muito, Arnaldo, porque nós sabíamos que a nossa concorrência no nicho de sandália de dedo não existia, entendeu? Não tinha alguém que se posicionasse como marca nesse mercado. Havia, sim, outras marcas que tinham produtos de sandália de dedo, mas que faziam parte de um conjunto e não era a marca só naquilo ali. Obrigado, Paulo. Cefrim, por favor, Cefrim, agora você. Abre o microfone, por favor. Muito legal, Paulo, a sua experiência, Obrigado. muito interessante, né? Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, fui executivo dessa multinacional e o processo de desenvolvimento lá era bastante sofisticado. A minha pergunta para você é simples. Você deu algumas pistas do seu processo de inovação, você falou da questão da renovação e inovação, achei muito legal esse posicionamento dos dois grupos, né? Renovar e inovar. A pergunta é, você tinha um processo para a inovação, isso é, você tinha uma equipe dedicada para fazer a inovação, que trabalhava junto com a equipe sua de marketing, tinha um processo, uma metodologia, como é que vocês... Se você puder dar umas pistas, porque às vezes essa pergunta leva a uma discussão infinita, né? Mas como é que vocês faziam? Vocês tinham essa, vamos dizer assim, essa linha de produção de inovação, como é que era? Nós tínhamos, assim, uma estratégia de lançamento de produto que tinha, vamos dizer assim, 2 épocas do ano que nós lançávamos as coleções, né? Então, a gente definia cada uma das coleções, quantos modelos ia ter, a grosso modo, né, quais seriam as características dessa linha, a composição dela. E aí a nossa equipe de marketing, junto com o laboratório da fábrica, ia desenvolvendo os produtos e as cores. Então, tínhamos um processo, sim, que envolvia marketing, gerente de produto e fábrica, para poder fazer esse desenvolvimento, tá? Uhum. Então, nós tínhamos um designer também que nos desafiava muito com modelos novos, né? Tiras diferentes, então tinha um trabalho muito grande de design, de laboratório, gerência de produto e fábrica. Tá? Ok. Obrigado. Agora é o Ricardo Pinheiro, por favor. Paulo, eu fiquei um pouco intrigado quando você disse que estava iniciando lá no ITA um mestrado ou um doutorado, etc., e fechou a matrícula, porque não era o que você queria. Eu fico pensando exatamente, você passou 5 anos, eu não sei exatamente se o ITA dá uma formação voltada para essa área onde você é um vencedor por tudo que a gente está vendo aqui. Mas qual é a relação da sua formação básica com tudo que você conseguiu? Porque acho que você também se inovou totalmente. Acho que essa é a minha leitura. Quer dizer, você, para vencer os algoritmos que você saiu na bagagem lá do ITA, e eu acho que não serviu para muita coisa. Não sei, posso estar enganado, mas a minha leitura é que você
poderia ter feito até uma outra formação para chegar no sucesso que teve. É muita coisa pessoal e muita formação extra-escola. É verdade isso? O que você pode dizer disso? Deixa eu contar um pouquinho da minha experiência, né? Assim, a minha experiência com o mestrado, eu tinha uma visão muito diferente do que era o mestrado, né? Eu tinha uma expectativa de aprender coisas práticas, né? Tanto eu estava errado na minha avaliação, né? O mestrado é para você aprofundar mais a teoria, mas eu não sabia o que era, né? Então, foi muito fácil a minha decisão na segunda aula do mestrado, porque eu falei, não é isso que eu quero, né? Não sabia o que eu queria ainda, eu sabia o que eu não queria. Então, assim, o ir para Alpargatas foi uma coisa muito importante, porque o que me seduziu de ir para lá foi assim, você vai ser trainee. Eu me lembro, o que é trainee? Você vê o nível de ignorância que eu tinha. Né? O que é trainee? Eu falei, não, trainee é assim, você vai entrar na fábrica, você vai ficar um tempo em cada uma das áreas, e se você for bem lá, você vai ser um gerente um dia. Vou aprender. Né? Falei, legal, então vou para lá. Fui lá e os caras me contrataram e tal. Então, mas, assim, ficou claro para mim que eu queria aprender coisas práticas, entendeu? Esse foi o meu... Não sei se eu estava muito cansado de teoria, talvez fosse isso, né? Mas naquele momento foi esse o meu processo mental. Quanto à influência do ITA na minha formação, eu acho que é enorme, né? Porque, assim, o que eu acho que nós aprendemos no ITA, acima de tudo, é resolver problemas, né? É superar dificuldades, né? A gente viver com restrições, né? Então, eu acho que a escola tem uma formação de vida. Se eu me pergunto assim, academicamente, o que ele me ajudou? Me ajudou a pensar melhor. Eu acho que sim, né? Todo um processo analítico que a gente desenvolve tem a ver com a formação que a gente tem, né? Agora, o que eu acho que uma coisa que eu acabei desenvolvendo, talvez por uma questão até pessoal, e os desafios que eu fui enfrentando, foi a questão de lidar com gente, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande e uma enorme oportunidade que a faculdade tem hoje, que a escola tem hoje, de ajudar os engenheiros, né, como é que se lida com gente, né? Que a gente vê pessoas brilhantes do ponto de vista técnico, de capacidade, que não conseguem desempenhar num ambiente onde tem mais pessoas, porque não conhece como é que funciona, né, ou pelo menos como é que se lida com gente, né? Então, eu acho que isso foi a minha exposição muito precoce, né? Eu, depois de trainee, 1 ano e meio de trainee, eu já era gerente de produção. Tinha lá uma linha de produção com operários, com supervisores. Aí eu tive que aprender como é que eu lido com aquilo. Aí vem uma formação pessoal e sensibilidade, e as pancadas que você vai levando, né? Vão te ajudando a você ir se formando nesse negócio, né? E eu sempre tive, assim, uma coisa interessante. Eu sempre tive um foco muito grande no aprendizado, tá? Quer dizer, então, eu não entendia de sapato, não entendia nada de como é que funcionava aquilo, fui me dedicando, fui aprendendo. Não sabia como era o processo, fui me dedicando e aprendendo. Quando eu mudei para marketing, mesma coisa. Nunca tinha lidado com marketing. Como é que a gente aprende? Vai aprendendo, né? Então, aí eu me lembro que quando eu ia para a agência de publicidade, para provar comercial, uma vez os caras me apresentaram um comercial lá que eu adorei o comercial, o anúncio, né? Aí cheguei para o meu chefe e falei, olha que eu aprovei lá. Ele falou assim, que interessante esse anúncio, né? E qual é o benefício para o consumidor desse anúncio aqui? Essa é a pergunta dele. Aí eu olhei aquilo e falei, putz, de fato, não consigo ver, né? Ele falou, você acha que está bom? Eu falei, não está bom. Aí peguei a pastinha, fui lá para a agência de novo, né? E falei para o cara o seguinte, o meu chefe me fez essa pergunta aqui, eu não consegui responder para ele, eu acho que não tem essa resposta aqui, né? Então, não está bom. E eu já tinha aprovado o anúncio, né? Vou querer mostrar que conhecia o poder também. Aí eu aprendi uma lição. Falei assim, eu nunca aprovava nenhum comercial, nem anúncio, antes de levar para casa, dormir em cima daquilo e refletir. Os caras da agência ficavam loucos da vida, porque eles queriam que eu aprovasse na hora, entendeu? Eu falei, não vou aprovar. Aí eu sou engenheiro, eu vim da fábrica, eu tenho meu chip, a minha ficha demora para cair, então vocês vão ter que me aturar. Então, eu usava essa minha formação em engenharia como um pretexto para me dedicar mais e aprender mais e poder analisar, entendeu? Então, e acabei desenvolvendo uma grande relação com a agência. Esses comerciais de anúncios que a agência desenvolveu, tinha uma parceria muito grande com a gente lá, né? Porque sempre que eu dizia para o cara, eu sempre vinha com um não muito embasado, né? Inclusive Antônio Barros, né? Eu não vou ter coragem de ver esse comercial aqui com a minha avó do lado, entendeu? Então, não serve.
Então, alguns princípios que a gente foi aprendendo, né, e como lidar com isso. Mas eu acho que o ITA foi fundamental, sim, na convivência, na dedicação para entrar, na dedicação para sair, no foco, entendeu? Tudo isso. Na convivência com as pessoas diferentes, né? Aquele H8 é uma escola para nós, então, eu acho que tudo isso teve uma contribuição muito importante para a vida como um todo. Muito bem, Ok, Paulo. obrigado. Muito bem. Você deu uma boa recomendação aí para muita gente, né? Essa coisa da gente precisa dormir, depois de receber uma proposta, que no dia seguinte é bem capaz da gente ter elaborado melhor a questão e encontrado um outro caminho que naquele momento você não tinha percebido. Vou passar para o Eduardo Gondim para fazer a pergunta dele, por favor. Boa noite. Eu gostaria primeiro de dar os parabéns pela belíssima apresentação que o Paulo Lali fez e agradecer pela aula de marketing, que eu realmente não conhecia, mas aprendi muito do espírito da coisa. Voltando um pouquinho ao início, quer dizer, lá aos 62 anos, 1962, quando foi criada a sandália havaiana, ela substituiu o tamanco, quer dizer, eu me lembro bem, na época de garoto, aqueles tamancos de pau, com a tira, sei lá, de uma lona meio impregnada de alguma substância, uma resina, não sei o quê, que eram extremamente desconfortáveis, barulhentos, mas estavam no pé de todo mundo, as empregadas domésticas, quitandeiros. Aí veio a sandália havaiana. Eu sempre pensei, não sei se tem fundamento ou não, que era uma maneira de implementar algum calçado usado lá pelos povos originais do Havaí, tudo feito em palha, com tiras de palha e tudo, que foi feito pelo Alpargatas com espuma, com uma borracha muito confortável e tudo. Isso foi se evoluindo, como você mostrou aí nessas coisas. Agora, minha pergunta é efetivamente o seguinte: vocês conseguiram durante muito tempo, quer dizer, hoje você tem o top de linha, toda a sofisticação de pessoas de alta penetração no mundo usando as sandálias, porque elas são bonitas, são confortáveis, elas têm realmente uma característica. Mas elas ainda estão sendo vendidas em caixas embaixo de prateleiras em algumas vendas aí. Vocês conseguem atender satisfatoriamente dos dois extremos do mercado? Há alguma mágica? Isso não existe? Como é que isso funciona? Olha, veja, eu não estou mais lá desde 2005, tá? Então, eu posso falar um pouco da nossa realidade na época, né? Assim, o trabalho de distribuição de Havaianas é um trabalho muito desafiador, né? Então, nós tínhamos vários distribuidores diferentes, tinha o atacado, tinha o autosserviço e tinha o varejo de calçados, né? E nós tínhamos também os distribuidores especializados, que quando você tem uma coleção que ela é mais, eu diria, mais diversa, e você não tem um bom trabalho de apresentação no ponto de venda, a venda não acontece, né? Então, você tem que, junto com a venda, tem que levar o serviço de exposição e de reposição. Esse é o desafio que a gente tem que fazer. E alguns canais de venda não têm esse serviço, entendeu? Então, o ideal é que cada um sempre o produto do ponto de venda esteja bem apresentado. Mas se você não consegue colocar o serviço para fazer isso lá, nem o cara que compra consegue fazer isso, você vai encontrar ainda situações de distribuição que não são as melhores possíveis, né? Mas é um desafio que tanto o distribuidor quanto o lojista tem de ter uma boa exposição do seu produto. Mas aquele produto mal apresentado num lugar assim não te prejudica a outra extremidade? Normalmente, vamos dizer, se ele está num ponto de venda, está mal exposto, tem um responsável por isso. E o cara que comprou aquele produto e ele percebe ser prejudicado, ele vai. Porque, vamos dizer, um consumidor de uma classe mais alta não frequenta normalmente esse ambiente onde a classe mais baixa está vendendo esse produto, eventualmente de uma maneira mal exposta, entendeu? Agora, se você tem um produto mal exposto num lugar em que o consumidor que exige aquilo frequenta, isso faz muito mal para a marca, tá? Então, tem essas duas coisas, né? Obrigado, Paulo. O Gondim falou aí no tamanco, né? Olha aqui, ó. Hoje eu estou usando aqui um croque. Tá vendo? Você vê como as coisas evoluem, né? Dá um sucesso, né?
que é um sucesso atual de vendas, né? Uma certa já não é a Alpargatas, já é outro fabricante, mas encontrou novamente aquela linha de atendimento ao consumidor, né? Eu acho que essa também é uma grande revelação, uma boa lição que você nos falou, né? O Aldo Bergamasco está dizendo que essa coisa é a coisa mais feia que existe no mundo. Mas tudo bem, cada um acha, né, tem as suas opiniões. Vou passar a pergunta para o Carlos Rocha, por favor. Prazer vê-lo, meu caro, um prazer vê-lo, excelente conversa. Igualmente. Conversar com você é sempre muito enriquecedor. E duas coisas. Achei interessante o comentário sobre o ITA, né? Eu sempre senti falta de aprender um pouco sobre inteligência emocional, né? Interagir com as pessoas. Eu apanhei muito para ir aprendendo, acho que ainda continuo aprendendo. Se tivesse umas dicas na escola, eu tenho a impressão que isso podia ajudar. Acho que a gente pode explorar isso num outro momento. E a gente aprende, claro, a gente aprende a aprender. Eu acho que isso é que você demonstrou. Você aprendeu a opção de coisa, porque você não sabia, mas você sabia aprender. E você não tinha medo de enfrentar os problemas e aprender. E aí eu queria que você comentasse nessa linha, tem tanta coisa legal para falar, mas queria que você comentasse o seguinte: você saiu da Natura e foi da Alpargatas e foi fazer uma coisa muito diferente. De certa maneira, você voltou às origens, né? E como foi isso? Quer dizer, se você resumir numa frase aí, essa sua mudança, porque você estava intensamente em marketing, de repente você voltou para operações, né? E, enfim, fez um excelente trabalho, mas você mudou de novo, né? Como é que foi a sensação dessa mudança? Foi assim, na Alpargatas, em 2003, teve um processo de sucessão do presidente da empresa, tá? E havia alguns candidatos, eu era um deles, e como só tem um presidente e eu não fui escolhido, eles escolheram o Márcio Uti, meu amigo, e fez um trabalho muito bom lá. Eu fiquei mais 2 anos com o Márcio, né? Cuidando. E veja, Carlos Jorge, a minha atividade era do negócio que eu cuidava, tá? Não era só marketing, tá? Era o negócio... Era o cara da unidade, claro. Isso. Então, assim, quando eu entendi que o meu ciclo no Alpargatas estava terminando, né? Ou tinha terminado, eu recebi alguns convites, né? Inclusive da Natura, e falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? E eu tive uma orientação de um headhunter, o Cavaleira, que é amigo meu. Ele falou assim: olha, quando você sair de onde você está, você tem que olhar que pelo menos uma das dimensões daquilo que você cuida hoje, ela tem que ser crescente, tá? Então, usa esse critério que você não vai errar, né? Então, assim, quando a Natura me convidou para ir para lá, eles me convidaram primeiro para fazer uma atividade que era menor do que eu fazia. Eu falei, essa não. Aí me convidaram para uma segunda, falei, essa também não. Quando me convidaram para ser o vice-presidente de supply chain da Natura, que é um negócio enorme, eu falei, opa, aqui tem uma dimensão maior do que eu faço, é logística, mas tem uma dimensão muito maior do que eu faço, entendeu? Então, e aí eu falei, a Natura é uma empresa que trabalha também com a questão, naquele tempo muito forte, né, e hoje em dia, do desenvolvimento sustentável. Eu queria aprender um pouco como é que funciona isso numa empresa, entendeu? Então, foi essa a razão que me levou para a Natura, para esse desafio, esse critério de ter uma dimensão crescente, né, e o interesse em trabalhar numa empresa que tivesse essa abordagem. Quantos SKUs? Na Natura? Putz, não lembro. Dezenas de milhares, imagino eu. Sim, né? muitos. Mudou a ordem de grandeza. Isso mesmo. Legal, obrigado, cara. Valeu. Então, mais uma pergunta aqui do Antônio Barros, por favor. Eu queria fazer um comentário que, é claro que isso é algo que vem de família, mas o ITA reforçou e quem passou por lá, que é uma grande contribuição para o bem comum, que é a disciplina consciente, que é o que o senhor visualizou na imaginária presença de uma pessoa que o senhor respeita, né? Na hora de aprovar uma propaganda. Então, a disciplina consciente é fundamental. E o senhor comentou também a respeito
lhe foi questionado que benefício isso traz para o consumidor. Mas, é claro, é uma forma de você convencê-lo a comprar o produto, né? Mas eu tenho a impressão que as empresas de marketing estão interessadas em aumentar seu faturamento e as empresas, indústrias, etc., vender seu produto. E elas têm que... Mas, quando há uma degeneração geral do comportamento, da convivência entre as pessoas, isso reverte para todos, inclusive para aqueles que vendem produto e fazem propaganda, porque é uma baixada de nível geral. Então, me ocorreu assim, que seria interessante os empresários, as empresas, os CEOs, as empresas de marketing, pensarem também que influência possível negativa essa propaganda, essa promoção, isso pode levar para a população, porque já está cientificamente provado nas escolas de psicologia que, quando você coloca uma celebridade fazendo um determinado comportamento, isso aumenta a frequência desse comportamento da população. Se o comportamento é antissocial, vai aumentar a frequência do comportamento antissocial na população. Então, eu, assim como cidadão comum, não sou nada, né? Apenas um questionador, né? Quem aparece na minha frente, eu fico pensando o que seria possível fazer para que essas pessoas que decidem tivessem esse cuidado, porque isso não vai refletir para eles, talvez para os filhos ou netos deles, essa degeneração geral, que não vai provar nada, que vai gerar um aumento de frequência de comportamento pervertido, imoral, antissocial na população. Então, como o senhor é um homem de sucesso nessa área, eu gostaria de ouvir a sua opinião, quem sabe nos ajude a pensar, né, como fazer essas pessoas ter esse tipo de cuidado social. Se aquela propaganda, se aquela forma vai aumentar a frequência do comportamento antissocial, pervertido e imoral da população, que isso vai refletir para nosso bem comum contra, né? Obrigado, Antônio Barros. Vou passar para o Paulo Lali. Tem uma opinião a respeito? É uma pergunta difícil, né, Lali? Mas... Uma ótima pergunta e uma ótima reflexão para a qual eu tenho que ser muito honesto. Eu não sei a resposta. Né? Eu entendo o que você está colocando como sendo a preocupação que você traz, né? Por isso que eu acho que a questão... Hoje tem esse movimento muito forte, né, do ESG, né? Eu acho que a questão do impacto social das empresas, inclusive na questão de comunicação, é um tema muito importante, a questão ética, né, muito importante. E existe uma preocupação grande, eu diria o seguinte, né, crescente nos grandes financiadores, grupos de investimento, né, com relação ao tipo de prática que as empresas têm e que eles vão financiar no futuro, né? Então, eu entendo que, com esse movimento de ESG, se a gente levar em conta que a comunicação impacta diretamente no social, se houver uma preocupação focada nisso, pode ser que a gente tenha algum sucesso mais para frente, entendeu? Que virá, talvez, do consumidor e também virá daquele que financia a empresa ou que investe na empresa, né? Mas é uma questão importante, sim. E a questão de valores é muito séria, né? Porque a gente vai percebendo, não sei se é uma certa deterioração nos valores, né? Ou nos costumes, né? E vou pegar a questão do Oscars, por exemplo, agora, né? Que o Will Smith foi lá e deu um tapa na cara da repercussão que está tendo por aí, né? E, enfim, são coisas que... Mas você levanta questões importantes, mas eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso. A questão é extremamente difícil por abranger várias determinantes, né? E uma coisa que a gente percebe é que a digitalização, a fixação das crianças, pelos jogos, pelo o afastamento, né, da convivência social. Antigamente a gente brincava na rua com os coleguinhas, hoje a criança está fixada no celular. Esse detalhe é um detalhe importante para essa mudança, para a reflexão que a gente deve fazer no que está acontecendo e para que a gente possa encontrar propostas, soluções. É um tema. O Antônio Barros consegue nos colocar em questões de que engenheiro geralmente tem uma visão, procura ter um comportamento ético. Eu acho que o ITA e a disciplina consciente nos coloca... Pena o Volkmer não está aqui hoje, mas o Volkmer a gente costuma dizer na ITAEX, que é o nosso
condutor da disciplina consciente entre os ex-alunos, né? Porque tem, claro, a importância da confiança que deve existir nos relacionamentos, nos respeitos. Isso o ITA nos passou durante o nosso processo, com os nossos colegas, com professores, com a visão de mundo que a gente ganhou lá no H8 e na interação do ITA, né? Fala, Paulo. Posso fazer mais um comentário? Só um comentário, levando em conta isso, tá? Essa questão por exemplo, quando você constrói, a gente trabalhou muito, né? Esse projeto vai desenvolveu muitas áreas. Consumidores, envolveu clientes, envolveu fornecedores, envolveu o time interno. Quando você está liderando um processo como esse, né? E você tem valores pessoais que são, inclusive, aqueles que a gente pratica no ITA, né? Éticos e verdade é verdade, coisa séria, mentira não pode, enfim, roubar não pode, colar não pode, e você incorpora. E você leva isso para o seu ambiente, tá? Isso gera confiança, entendeu? E confiança é a matéria-prima mais importante para você construir qualquer coisa, né? Então, o que eu olhando em retrospectiva, eu tenho a minha relação de confiança com os meus parceiros, seja eles internos ou externos, sempre foi muito forte, né? Então, e com certeza, isso foi um dos fatores que nos ajudou nesse processo de construção que nós fizemos ali. É isso mesmo, eu também concordo contigo, é um princípio que eu vejo como básico da disciplina consciente, a gente se preocupar das relações de confiança e navegar nessas relações, né? O Arnaldo está com mais uma pergunta. Por favor, Arnaldo. É assim, Paulo, você disse que saiu da Alpargatas em 2005, né? E eu me lembro que a indústria de calçados brasileiras estava muito forte nessa época, né? Franca, né? E outros lugares. Vocês usaram esse canal que o Brasil tinha, pelo menos naquela época, para apoiar o seu trabalho internacional? É uma pergunta. E parte disso é que, embora você tenha saído da Alpargatas, eu vejo que você continuou ou participou de conselhos de outras indústrias na área de calçados. Como é que está esse setor, assim, de forma mais geral, frente à produção chinesa, por exemplo? Eu não tenho participado de conselhos de empresa de calçados já faz uns 3 anos, entendeu? Então, como o mundo mudou bastante nesses últimos 3 anos, ou 2 anos especialmente, eu não estou atualizado com relação a isso, tá? Então, mas nós não usamos, por exemplo, né, os canais que eram abertos oficialmente pelo governo. Pelo contrário, a gente ajudava o governo em alguns canais que a gente tinha, né? Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final aqui da nosso dia de hoje. Eu queria brindar o Paulo Lally pela brilhante apresentação que nos fez, agradecer profundamente a participação sua, trazer esse conhecimento, essa experiência de sucesso que você teve, te dar os parabéns. E, pessoal, sextou. Vamos, então, terminando o dia hoje, brindando o Paulo Lally. Obrigado, gente. Excelente, Paulo. Obrigado, hein? Boa noite, muito obrigado. Excelente palestra, Paulo. Foi um privilégio, viu, com vocês aqui. Um grande abraço a todos. Um abraço. Eu só queria comentar, antes de me despedir, que, na minha modesta opinião aqui, muito modesta mesmo, acho que pessoas, principalmente as mais bem-sucedidas, né, com a nossa experiência de vida, nosso conhecimento técnico, nossas realizações, precisaríamos reservar um tempo e um grupo de pessoas para pensarem essa questão ética e moral no nosso país. Como a gente poderia iniciar um movimento de questionamento para que os decisores entendam que, se eles não sofrerem as consequências do que eles promovem, seus filhos e netos sofrerão. Muito bem, Paulo, Antônio Barros. Essa acho que é uma questão importante para a gente ir desenvolvendo. Isso vai dar mais uns encontros, né, para a gente lidar com essa questão. Muito obrigado, pessoal.
Um abração. E sextou, moçada. Muito obrigado, então. Boa noite a todos.